E estamos começando mais um episódio do Festa Sem Frescura. E hoje o cara que tá aqui, gente, ele é foda, tá? O cara que tá aqui é foda. Ele é confeiteiro e artista, ganhador da Batalha dos Confeiteiros Brasil também, cofundador do Cake Awards, Rick Zavala. Seja bem-vindo! Arrasou. Boa tarde, pessoal. Seja muito bem-vindo. Obrigado. O que não vai faltar é papo hoje aqui. Não vai. Eu tô aqui pra isso. Vai ter muita coisa, mas antes, Aham. vamos apresentar o nosso patrocinador, que é @LunaImport. Tem tudo pra você que é decorador, festeiro, doceiro, tudo isso, gente. Aproveita que a semana de desconto da Luna vai entrar logo mais. Ai, ai. Ai, ai. Vamos lá, sem mais delongas. Rick, eu já quero começar o Rick nascendo, tá? O Rick nasceu. O Rick nascendo. Faz Sua tempo vida... Mas não parece. Obrigado. Já, você foi locutor alguma época da tua vida, né? Que você esse vozeirão grosso, bonito. Dá uma palhinha pra gente. Eu jamais sou locutor, mas nesse momento podemos ser um pouquinho pra você. Já salva esse áudio e manda pras amigas. Bom, pessoal, vamos lá. Voltando à minha infância. A minha infância já tá muito relacionada ao meu trabalho, né? Eu sou daquelas crianças que nasceu desenhando. Tá. Né? Eu tenho até hoje guardado desenhos assim, com 2 anos de idade, mas já com formas, né? Já com... Você tem guardado da infância os desenhos ainda? Eu tenho uma pilha de desenhos. Nossa. Que é a vida inteira, né? Você é de São Paulo? Na verdade, eu nasci em Santo André. Santo André, pertinho. Mas minha infância inteira foi em Santos, né? Em Santos. Pelo trabalho do meu pai, que é biólogo marinho. Que legal. Então, ele foi lá trabalhar no Instituto de Pesca em Santos. Sim. E fomos lá, eu, minha mãe, minha irmã. E minha infância é caiçara aqui, né? É caiçara. E o que você desenhava, assim? Já era relacionado com bolo? Não, curtia desenhar... Não. Bolo é realmente... A confeitaria é uma história muito recente. Né? Eu digo assim, que a minha história na confeitaria foi forjada na minha vida inteira, né? Mas ela é recente. Porque desde criança, desde muito pequenininho, eu tô lá desenhando os personagens dos desenhos animados, dos filmes, né? Eu comecei a fazer as esculturas pelo seguinte, nos anos 80, tinha aquela... Na verdade, final dos anos 70, os anos 80, começou a lançar os bonequinhos do Guerra nas Estrelas. Sim, tá. E o J. Joe, Você não né? sabe dessa época. Não, mas eu conheço os bonequinhos. Aí o que acontecia? Eu ganhei, acho que uns 2 ou 3 desses bonequinhos e comecei a querer colecionar, né? E eu olhava atrás daquela cartela, né, com a coleção inteira, falei, nossa, como eu queria... Só que não tinha como, né? Era uma coisa muito cara na época, Entendi. uma realidade muito distante. E eu comecei a pegar argila e fazer os outros da coleção. Foi aí que eu comecei a desenvolver a parte da modelagem. Ou seja, muito criança querendo fazer a coleção que não existia aqui no Brasil. Né, gente? Tá no sangue. Ou seja, mais ou menos o que a gente faz hoje de bolos, que é pegar o tema de um desenho animado, de um filme, transformar... É uma coisa que eu já fazia a minha vida inteira, Na real, sem saber que um dia eu ia ter isso na os confeitaria. bolos que eu vejo você fazendo, de verdade, é uma arte, né? Não é um bolo. Obrigado. Não é um bolo, é uma escultura. Depois a gente põe eu não sei aqui. fazer uma bolinha de massinha, cara, na boa. Imagina no biscuit. No biscuit não, na pasta americana, que acho que é pior que o biscuit ainda, a pasta americana, entendeu? Muito, porque eu falo, a pasta americana não permite o erro. Tem que ser de uma vez. Você não pode fazer o vai e vem, aumentar um pouquinho ali, mexer um pouquinho ali. Já era. Não dá. É 100% comestível. Começa do zero. O bolo é 100% comestível que você faz. Não é 100%, não. Né? Porque assim, chega uma hora que a estrutura precisa ter alguma peça. Entendi. Né? Algum aramezinho, algum palito. Entendi. Às vezes, pelo tamanho do bolo, né? Eu sou muito contra desperdício de comida. Eu quero um bolo de 10 andares. Tá, mas a gente vai fazer então 6 de isopor, 2 de bolo real, que é o que vai Porque ninguém servir. come, né? Tudo isso. Nossa, eu odeio saber que ficaram jogando bolo fora. Entendi. E um topinho também lá. Ou seja, tem todo esse... essa mistura, né? Essa matemática, né? Entendi. Saber quantas pessoas, o tamanho do bolo, o que vai ser real, o que não vai ser comestível. Então tem sempre essa variação. Entendi. Então vamos lá, quando você era criança, você fazia as esculturas, tal, e aí, conta mais, assim, foi crescendo. Eu vivia isso, eu vivia muito no mundo da lua. Hoje eu tenho uma certa dislexia, porque realmente eu não lia os livros, eu ficava desenhando em volta dos livros, dos cadernos. Sempre foi artista. Sempre. Foi uma coisa, eu sou muito visual, sempre trabalhei muito visual.
E vivia esse mundo, né? O famoso mundo da fantasia, por isso que eu até brinquei, né? Não, até hoje eu vivo o mundo da fantasia. E assim, o que me levou muito cedo ao mercado de trabalho, né? Eu já com 10 anos, eu tinha uma pastinha, aquelas pastinhas de folhas plásticas. Sei. Tipo fichário. Tipo fichário da nossa época. Sulfite, pintado com aquarela, lápis de cor. Mas eram artes, assim, que na época, claro, bem antes do computador, era meu portfólio. E com 13 anos, eu já estava trabalhando em agência de publicidade. Só ficar um pouquinho mais perto. Tá. Não, é só puxar o... É que eu mexo muito as mãos, aí acaba... Também. Então eu vou ficar mais quieto aqui. Então, com 13 anos, eu já estava trabalhando em agência de publicidade. Com 13 anos? 13 anos. Assim, já produzindo mesmo. Claro, era uma época ainda antes do computador. Naquela época então era tudo na mão, assim. Aquelas pranchetas de desenho, régua paralela... Letra 7, tudo desenhado na mão. Era engraçado, né? Porque naquela época vinha, por exemplo, o pedido de um anúncio de jornal. A gente tinha uma semana para fazer um anúncio de jornal desse tamanico, escrito uma coisinha. Por quê? Era a realidade da época. Demorava, não era igual hoje, faz no Photoshop. Qualquer programa. Meus últimos tempos que eu trabalhava em publicidade... Se eu não fizesse um anúncio desse em 5 minutos, né? Alguma coisa tá errada. Eu falo como mudou, né? Hoje você tem até o Canva, que você faz. Eu não acreditei. Eu sou da época do Photoshop. Ela me apresentou esse Canva, eu falei, não é possível, cara. Pra ser o contrário, ele me apresentar, né? E aí você pedia um anúncio lá, você tinha que produzir um personagem da cabeça, montar alguma coisa. Eu sempre tive essa vertente mesmo em publicidade, da parte artística. Que seria a direção de arte, ilustração... Desenho animado, eu cheguei a trabalhar. Que legal. Ou seja, sempre foquei nessa... Mais lúdica, assim, né? Na parte artística, né? Não era tanto, por exemplo, roteiro ou criação, a parte artística. E assim foi, assim, durante muito tempo. Foram o quê? Quase mais de 25 anos em publicidade. Que legal. Orgulho da família. Imagina, com 13 anos já trabalhando. Sua família sempre te apoiou nisso. Sempre. Via, né? Falou, estrela nata. Joga fora, sabe? Não vai ser médico, não vai ser engenheiro, não vai ser advogado. Daí ele não tem o que fazer. Entendi. Era o artistazinho lá, o sangue. desenhista, já tá no sangue, não tinha o que mexer. Então sempre tive apoio, né? Assim, trabalhei em várias agências. Publicidade, eu não sei como é que tá hoje em dia, mas na época tinha esse estigma de nunca se ficar muito tempo numa agência, né? Sempre acho que até hoje é meio, né? Então, ou seja, trabalhei em várias agências. Um bom período trabalhei com agência, mas assim, focado para a indústria farmacêutica. Legal. Ou seja, uma coisa assim... Desenvolver tipo o layout do remédio, assim, da divulgação do remédio para os médicos. Entendi. Que é uma divulgação fechada, não é algo que mais vai em comercial. Só para... Entendi. Ou seja, como os laboratórios apresentam o lançamento, o produto, o medicamento para os médicos, para eles conhecerem o que está acontecendo em termos de medicina para cada ramo. E eu fiquei muitos anos nessa área também, sabe? Aprendi muita coisa. Ou seja, foram várias vertentes de publicidade que eu fui seguindo, né? E aí, aonde que isso foi te levando para a confeitaria? O caminho da confeitaria. Ainda não, ainda falta. Ainda tem outra etapa antes da confeitaria. Então você saiu ali da publicidade e... Quando foi em 2010 foi a última vez que eu trabalhei em agência. Saí, sabe, foi muito... Porque assim, eu sempre tive um conflito em publicidade, né? Por mais que eu gostasse, por mais que eu vivia, existe a diferença da veia de publicitário com a veia de artista, né? O publicitário, sabe? Por isso que assim, até comercialmente eu tenho um equilíbrio hoje, porque eu aprendi os dois lados, né? Mas o publicitário, né, é uma coisa mais comercial, e o artista é uma coisa mais... O aplauso, quer ver a coisa bonita, quer ver acontecer, né? E eu sempre tive, assim, essa coisa de fazer o trabalho e achar lindo. E às vezes eu entrava em conflito com alguns clientes, né? Tipo, não, vai ser assim é mais bonito, você tem que falar pro cara aqui. Porque assim, eu fazia um negócio extremamente, sabe, com muito amor, com muito detalhe, pensado. Aí vem o gerente de produto, né? Quer mostrar serviço pra empresa. Você não acha que, em vez de amarelo, podia ser verde esse amendoim? Eu falo, se eu achasse, eu já teria feito em verde. Você não acha que você tem que cuidar da sua vida, não? Porque o amarelo tem que ver com a logo, que tem a ver com alguma coisa da marca. Então, aí eu tinha esses conflitos, né? De falar, poxa,
Deixa eu fazer. Aí o que aconteceu? Em 2010, larguei a publicidade e falei, não, quero ser artista. Vou ser artista plástico, quero viver a minha essência, né? Porque, assim, é aquelas, como eu falei agora, publicitário faz o que os outros pedem, né? Que é o cliente. O artista faz o que ele quiser. Aí também compra quem quiser. Né? Exatamente. Você vai numa galeria, vê um quadro, se você achar bonito, você compra. Exatamente. Senão, não. Então foi isso que aconteceu. Então, você largou tudo pra seguir teu sonho. Sim, fui morar na Bahia. Delícia! Fui morar na Barra Grande, lá, um paraíso, né? Que tem uns Barra amigos que já conhecia lá, que me ajudaram a estar lá. E foi maravilhoso, uma época maravilhosa, assim, que montei um cantinho lá, um ateliê, vou pintar quadros. Na paz do Senhor. Na paz do Senhor, naquela praia maravilhosa. Sim, tava vivendo um sonho. Ele acordava, fazia a obra dele de arte, a coisinha lá pra praia, já voltava, tomava um vinho, pegava uma inspiração. comia um camarão. Exato, é assim. É outra vida. É assim, é a vida do desapego. Que eu até tenho isso também, mas assim, eu falo Bahia, mas não era as cidades grandes da Bahia. Sim. Era uma pequena cidade turística de pescadores que, assim, não tem nada. Não tem um shopping, não tem uma... Não tem, é a vida como ela é maravilhosa. É maravilhosa. É maravilhosa. Eu morro de saudade. Dá uma paz. Dá uma agonia saber que não funciona um iFood, assim, sabe? Você precisa pensar. Seu iFood é o mar, você só vai lá e pesca o seu camarão. É o iFish lá. É o iFish. Ali. Não, era assim, por exemplo, eu tava em casa, gritava um menino, que ela gosta hoje. Nossa. Acabou de pegar ali, sabe? Tá bom. Mas assim, é uma outra realidade. Que também não dá pra falar, minha vida vai ser assim, porque para mim também foi... Vamos falar o português, claro, que eu sempre gosto de contar essa história, né? Comecei a fazer meu acervo de quadros, comecei fazendo exposições, não vendi nada, não vendia nada de quadro. Mas aqui, qual que é o problema? Não vendia. Enquanto artista, assim, existe toda essa questão da cultura, né, brasileira, que não visa a arte, não valoriza a arte. Eu tenho um amigo muito querido, que ele é mexicano, e ele conta, Rick, lá no México, quando um casal vai montar a lista de presentes de casamento, as primeiras coisas que ele põe na lista são obras de arte. Olha, são peças de arte. E a gente não tem mesmo essa cultura. Nem um pouco. Eu acho que eu nunca vi isso. Né? Sabe, aqui a gente vê aqueles quadros feitos em séries, umas coisas só, uns pôsteres. Impresso. Mas a gente não tem a cultura da arte aqui no Brasil, não tem. Claro, não tô pondo a culpa na arte. Sim. Pode ser o meu trabalho que não agradou mesmo, eu sei. Não, mas realmente não tem essa cultura. Não tem. E foi, assim, um período conflitante, porque eu falei, poxa, agora que eu virei artista, eu não tô tendo nenhum reconhecimento profissional, ou pelo menos comercial, né? Porque profissional, sim, fazer uma exposição, pô, ia todo mundo lá, tal, era lindo. Você tá fazendo pra lá a exposição, ou vinha pra cá fazer isso? Não, aí chegou uma hora que foi quando eu voltei pra São Paulo, né? Eu falei, não, deixa... Você pintava paisagens? O que era tua assinatura? Tinha vários estilos. É muito figurativo que eu falo. O meu estilo é figurativo. Ou seja, eu gosto... Sempre a figura humana, os animais, a expressão, a vida, né? Entendi. Ou seja, sempre figuras. Seja ela qual for do momento. Então, mas a paisagem sempre... Era o pano de fundo, assim. O background da imagem, nunca foi só de fazer uma paisagem, não consigo. Entendi. Vida a vida orgânica. Na arte. Então eu voltei para São Paulo e tava nessa de fazer quadros, dando super errado. As pessoas precisam saber dessas verdades, né? E nisso eu já tava com mais de 40 anos, né? E aí a gente fala, né? Aquela... Nunca é tarde para recomeçar, né? Então, e foi nessas. E, coincidentemente, que nesse período... Intervalo? Não, fica todo mundo gente, também. Todo mundo. E você aí, gente, abre o seu vinhozinho, o seu café, a sua água. É uma delícia. Melhor coisa, né? Conversar tomando uma. Gente, vamos junto. Tem que entrar na mesma vibe. É isso mesmo, aqui é a sala de casa. E aí você veio pra Sampa frustrado. Não cheguei a ficar frustrado porque não era essa energia que eu queria botar no meu trabalho. Só era o momento. Entendi. Você falou que tipo, vai passar, tal. Tô aprendendo, tô começando, tô fazendo. Então tem todo esse período. Nunca trouxe uma carga negativa em relação a isso.
Só o bolso que foi meio negativo, né? A conta bancária. Os boletos batendo. Cara, Mas isso não desanima. Você era superior, porque acho que qualquer pessoa, teria inclusive eu, desistido. nem desistido. Eu ia chegar aqui deprimidaço, assim, Não, acabou. agora, se você voltasse à minha história, que eu falei das mudanças de agências de publicidade, sempre tem uma entre-safra ali. Você sai de uma, procura outra, não deva. Ou seja, existe o altos e baixos já nesse período que eu te falei. Ou seja, é algo que eu já estava acostumado, né? Falei, pô, agora não estou trabalhando, preciso fazer isso. Então, nesse período, era mais um assim, que não, mais um baixo, não dá para desistir, só não pode desanimar, hein, galera? É isso aí. Você sempre foi positivo? Sim. Eu acho que tem que ser. Eu acho que tem que ser porque eu preciso acreditar no meu trabalho. Sim. Aquilo que eu amo, assim, fazer meu trabalho, que é arte, se eu não Tem que acreditar amar. e não ter essa garra, eu não vou transmitir isso no próprio trabalho. Tem razão. Aí, nesse período que aconteceu, que eu tava pintando um quadro ali e tal, me envolvendo em artes, comecei a assistir um programa de televisão chamado Cake Boss. Adoramos. Que era um doido lá, americano, que fazia uns bolos com formatos e... Tamanho. Já vão saber onde vou chegar, né, galera? E eu assistia esse programa, eu sempre curti programas de televisão de reality show. De competição, né? Competição. Não aqueles... Se amavam Discovery Home and Health. Muito, adoro. Sempre gostei. Então eu assistia o Cake Boss, né? Que mostrava o dia a dia de confeitaria e o cara pondo arte nos bolos. Achava aquilo o máximo. Animal. Até que veio o aniversário de uma grande amiga minha, a Cláudia. Ah, meu Deus, como é que eu vou comprar um presente pra ela? Tô sem grana. Quer saber? Eu vou dar o bolo de presente. Vai ser um belo de um presente, né? E eu vou fazer Nunca tinha feito um bolo na vida. Ó a gente lá. Só que o nosso é fake. Olha de quem que eu tô falando aí. Quem não conhece, é esse mesmo. Mas esse daqui é o fake boss, não é o cake boss. Ai, muito boa. Você nunca tinha feito, então, um bolo antes disso? Não. Eu ia falar, você foi dar o bolo, mas você tinha algum conhecimento culinário ou nada? Nada. Tanto que o bolo dentro tava horrível. Né? Mas por fora tava lindo. Levei nesse aniversário. Foi o Mike, o verdinho lá do Monstros S.A. O do olho só, sei. Adoro. É simples, né? Mike Uma bola verde com uma bola branca, um olho, tá, as mãozinhas já saíram dali. Fiz esse bolo em pasta americana pra ela. Mas foi uma coisa, foi um sucesso, assim, que o pessoal não acreditava de ver aquilo. É bolo, é não sei o quê. Olha... Me conta assim, a tua primeira experiência. Você pegou a pasta americana, você falou, agora eu vou fazer virar um Michael Wazowski. Você foi olhando foto e falou, vamos fingir que é uma argila aqui, vou tentar. Exato, foi assim. Cara. Meu Deus. E foi de primeira? Você conseguiu montar a figura de primeira? Eu tenho fotografado tudo passo a passo. Passa pra gente depois que eu vou colocar tudo no vídeo. Foi tirado. E o sabor? Tava um desastre. O sabor não estava um desastre, né? É porque assim, como o que eu andei pesquisando, falavam que e era uma lenda que na época era verdade, que falavam que bolos em pasta americana tinham que ser bolos firmes, rígidos para se sustentar. Aí eu fiz uma sola lá, da hora. Virou um tijolão. Fez um brownie. Mas mandei um pote de sorvete pra servir junto, já dá aquela espalhada. Já dá aquela liga emoliente. Dá disfarçada ali. Mas não tava ruim, ele só tava uma receita firme de bolo, porque eu sou muito daqueles de seguir as regrinhas. Sim. Era, né? Porque eu andei desvendando muita lenda da confeitaria, justamente em função disso. Não, mas e se fizesse? Sim. Ou seja, hoje o meu bolo é extremamente macio, fofo, úmido e aguenta o peso. Aguenta, assim. É só saber estruturar, é só saber montar que isso não é problema. Ou seja, essa lenda da confeitaria... Entendi. O pessoal falava que tinha que prensar o bolo. Ou seja, você pegava uma forma bem alta, punha o disco, recheio, e tinha que botar um peso para aquilo tudo compactar, né? Para ficar firme. É lógico que vai ficar pesado. Eu quero fazer não se fala mais disso. Já que você assistiu muito Cake Boss, eu vi que eles faziam umas esculturas, tipo com uma farinha de arroz, eu não sei o nome, uma maçaroca. Aquilo é bom. Sim. É bom. É flocos de arroz com marshmallow. Isso. Com marshmallow. É o famoso isopor comestível. Você pega os flocos de arroz, derrete o marshmallow, aquele marshmallow de fogueira mesmo. Fogueira, tudo. Vira uma meleca gigante, só que aí você pega os flocos de arroz ou qualquer cereal. Entendi. Qualquer sucrilhos aí da vida.
e você cria uma estrutura. Que aí vai esfriar o marshmallow. Vai dar Ele vai dar uma sustentada. Que nem E se usa muito isso aqui também? Usa. Eu sempre tive essa dúvida. Eu falei, será que isso é gostoso, gente? É gostoso, bom, então. É um cereal com gosto de marshmallow. Não tem como ficar ruim. Não tem como ficar ruim. É gostoso, sim. E onde eu estava? Você fez um bolo que foi o maior sucesso do Michael Wazowski. Michael Wazowski. Vamos financiar. E foi nesse bolo que eu, sabe, a comoção das pessoas, dos convidados, pessoal de outras mesas, que eu acho que também estava no auge do Cake Boss, e vi um bolo em formato de... Foi uma coisa louca lá. E eu fiquei assim, Deus, que isso? Nisso já pediram outro bolo. Ah, não, então você vai fazer o meu, não sei o quê. Tá bom? Já deu você sabe? Sei, já fiz várias. Mentira. E foi aí que eu falei, vou começar a fazer bolo. Comecei a fazer meus bolinhos. Gente, assim, se eu pegar esses trabalhos dessa época, é uma coisa extremamente simples. Perto do que você faz hoje. Mas na época eu tava super feliz, né? Fazia em formato de carrozinho, um bonequinho em cima. Nessa hora você pensou, acertei, era isso que... Não, é exatamente isso. É uma frase que eu falo hoje em dia. De repente eu me vi não só artista, mas comercialmente viável. Sim, você uniu os dois que você... O útil ao agradável. E os dois talentos que ele já tinha. Coisa que eu não consegui pintando quadros nos bolos. Eu notei que... Você resgatou aquilo que você fazia na infância. Não, é comercial com o artístico. Exato. Não, e pior que não tem coisa melhor. Você faz o que você gosta, 100%. E eu ficava um pouco confuso. Falei, mas pera, as pessoas não querem comprar um quadro que vai ficar a vida inteira na parede, mas gastam mais ainda para uma escultura que vai durar algumas horas. Que o pessoal vai lá cortar, comer. Já... No começo era conflitante. Sim. De entender isso. Entender por que lá e aqui, sabe? Mas enfim, não tô reclamando. Tamo amando. Não tô reclamando. Continuei comprando os bolos. Por favor, tem neném nascendo toda hora, tem aniversário todos os anos. E foi isso. Aí eu comecei... Foi aí que começou a minha vida na confeitaria. Na confeitaria. Né? O artista frustrado que achou um nicho, né? Inspirado pelo Bud Valastro, né? O americano doidinho da televisão, que na época eu mal conhecia. Né? Foi uma inspiração e foi através dele que eu comecei a fazer os bolos. Eis que o tempo passou, fui postando no Instagram, Facebook, Facebook era mais forte naquela época. Sim. E aí começou o zoom de o Bud Valastro vai vir pro Brasil. Caramba. Vai ter uma tal de batalha, não sei o que, de confeiteiro, não sei o... beleza, né? Vai lá. Vou lá assistir também, né? Você nem pensou em se inscrever nada. Jamais. Foi assim, eu fiz esse primeiro bolo em dezembro, dia 8 de dezembro de 2014. Data inesquecível pra você. Inesquecível. Guarda essa data. Foi a virada Guarda de essa chave. data. 8 de dezembro de 2014 foi meu primeiro bolo. Aniversário dessa minha amiga. Em abril de 2015, a produção estava me ligando. 4 meses depois. 4 meses que eu fiz um bolo. Eu falei, não. Peraí, você não se inscreveu, então. Você ligou certo? É pra mim mesmo. Não houve inscrição. Como era o primeiro, foi um casting. Foi um casting muito sério da produção, que é da Endemol Brasil. Né? Que demais. Que é um outro braço dos mesmos que fazem o Big Brother, né? Mas esse é o Endemol. São equipes diferentes, mas foi tudo uma pesquisa de casting deles, né? Pesquisando os profissionais, entrando em contato, pondo nas etapas de seleção. Sim. Foram trazendo e pondo para seleção. Ou seja, não teve inscrição porque acho que não tinha tempo, né? Eles foram pela data do programa. Eles fizeram um casting, assim, procurando as pessoas e colocaram para fazer, tipo, uma prova de fogo. Várias provas de fogo. Primeiro uma entrevista, depois pediram para fazer o vídeo, né? Contando a vida, tal, como é que foi. Depois teve mais uma outra série de perguntas. E se você ia passando, e a gente sabe, entre os nossos amigos da confeitaria, as pessoas que conhecem, muitas pessoas, profissionais, ficaram no caminho. Já na primeira ou na segunda. E eu fui indo. Aí você, meu Deus! O que tá acontecendo? Eu imagino tua cabeça, cara. Não, minha cabeça era assim. Eu vou aproveitar a oportunidade, né? Vou me divertir. Até que chegou a última seleção, que era era ao vivo, né? Uma entrevista já com a diretora, com a produção, que era assim, conversando diretamente, cara a cara, ao vivo. Ai, meu Deus. Mas o Bud ainda não tava aí. Não.
Não tinha nada com o Bud. E foi aí que eu dei essa entrevista. E assim, por mais insegurança que eu tava em todo o processo, naquela entrevista eu falei, eu acertei, né? Porque eu lembro, acho que de tudo que eu falei, né, que eu falei assim para eles, justamente trazendo toda essa minha história de vida que eu contei para vocês, eu falei assim, o Brasil é muito difícil de conseguir uma oportunidade. Eu não sei jogar bola, eu não sei cantar. Eu sou só um artista. E eu acho que essa é a última oportunidade que eu tenho de mostrar meu trabalho. Quando eu falei isso... Nossa, acabou. Eu lembro que todos ficaram, assim, quietos, né? Eu falei assim, pronto, deu errado. Mas, de repente... Só faltou bater palmas. Voice quando eu levanto. Acho que eu mostrei uma vontade tão grande de estar lá. Sim. Né? Que, assim, só, claro que não foi dito nada na hora. Sim. Mas eu senti com essa minha frase que, realmente, eu falei, daí em diante eu vou fazer o quê? Ali eu já estava com 43 anos e... Sabe quando você fala, pô, se não for agora, aí vai ser difícil, né, Kai? Então, aí passou já mais uns dias, até que eu tava dirigindo. Nossa Senhora! A produtora, né? A Nani. Como foi? Não, eu tava dirigindo, vi que era a Nani e falei... Porque a gente sabe, o pessoal sabia que eles ligavam pra dar sim e pra dar não. Ah, pros dois. Pros dois. Né? Pelo menos não te matava de ansiedade, né? Não, eles tinham esse respeito de falar, olha, te agradeço, não deu, tá? Não fica aquela coisa, senão a gente até hoje esperando, né, eu ia estar. Certeza. Na hora eles vão me ligar, Peraí, vou desligar para não ficar ocupado aqui, que eles podem ligar. E aí, quando ela ligou? Quando ela ligou, Rick, eu tava dirigindo. Bateu o carro. Quase. Eu falei, eu vou ter um treco, então eu já subi numa calçada, eu tava na Ibirapuera, eu subi numa calçada lá, parei, fala, Nani, vai, me mata. Qual foi a primeira coisa que dentro de você tinha que você ia ou que você não ia? Não ia. Eu tinha que não ia, porque assim, existia uma questão muito clara de que eu não me considerava um profissional da confeitaria. Meu primeiro bolo foi há 4 meses antes. E eu sei que esse Brasil tem muito profissional bom. Sim. Né? E de repente, ela fala, Rick, você tá dentro. Nossa. Acabou. Aquele momento, eu gritava, eu buzinava pra ninguém, não é pra você. Ela, não é pra você não, deixa o saco. Mas eu buzinava, gritava. O cara olhando do lado. A tia no volante, assim. Que legal. É uma sensação muito gostosa, porque... tudo aquilo que a gente vê na televisão, que acha que é inatingível, de repente estava ali, na minha mão. Aí eu vou... Eu imagino, você não sabe a emoção que é, cara, escutar isso, de verdade. Eu tô por dentro. Querer é poder. E foi muito gostoso. Mas foi um gostoso, assim, que eu falei assim, não, vou lá, que vai ser divertido. Sim. Porque realmente, daquela ligação... Até eles retirarem a gente do endereço, deu uma semana só. A gente tinha uma semana para se preparar, arrumar tudo. Não podia contar para ninguém. Nem tinha regras, pai, nem mãe, ninguém, assim. Tipo, tinha uma pessoa de... Não, eu acabei contando para algumas pessoas, né? Mas o resto era sigilo para saber o que tá acontecendo. Entendi. E aí, pra turma, contaram que eu tive que ir pro Peru. Meu pai é peruano, né? Eu tive que acompanhar meu pai porque tinha um tio passando mal lá e não sei o quê. Você ainda tinha que inventar uma história pro teu sumiço, pra assim. Sumir, eu tinha que sumir de algum jeito. E fui, né? E uma semana depois... Quer dizer, antes, passei a semana fazendo tudo que era receita. A Dani, uma amiga... Isso que eu ia falar, você fez algum curso, tipo, nessa semana? Não, Dani, me ajuda. Tem uma amigona que sabe, manja de doces. Entendi. Foi lá em casa, faz isso, creme de confeiteiro, faz chantilly, faz brigadeiro, passamos uma semana. Até então você não sabia, assim, não tinha conhecimento de nada, você soube executar. Eu tava começando a desenvolver, assim, as massas, né, e os recheios dos bolos, que é o que eu tava fazendo. Mas eu sei que nesse programa, né, como eu já tinha visto o americano, tem as sobremesas, tem coisas assim, você vai fazer 1000 folhas, eu até agora, contando até 1000, né? Nossa. Não, tá. Pois é, nenhum. Porque eles pedem uma variedade de coisas. Não, só que assim, tipo, você vê um Masterchef, eu falo, não é possível que o pessoal tira da cabeça a receita e vai. Eu não sei, eu posso até saber fazer um bolo. Como eu vou lembrar quantas gramas de farinha que vai de chocolate com o pão olhando, velho do céu. Hoje eu faço. Nossa. Né, as receitas de cabeça, mas naquela época não.
Aí, fomos lá. Foi embora. Chegou um táxi, desce, entrei lá. Já tinha uma outra moça, que era a Bruna, que virou, nossa, uma amiga super querida também. E levaram a gente pro hotel, que a gente não sabia qual que é, né? O confinamento. Tipo Big Brother mesmo. Big Brother mesmo. Tira de casa, Pegou, tisola. Levamos lá sem saber o destino. Entendi. Chegamos lá no hotel. Primeira coisa, tirar o celular. Ah, você fica assim, igual sem nada, não tem televisão. Big Brother no quarto tinha televisão, mas tiraram o telefone do quarto. Gente, vamos servir os convidados, gente. Gente, eu tô adorando essa história. Eu quero ficar horas. Não, e o mais engraçado que assim, por exemplo, chegamos lá no lobby do hotel, chegamos e já tinham outros confeiteiros, né, vindo de outros jeitos e outros continuaram chegando, né? Tá. E eu faço, o que eu tô fazendo aqui? Porque era assim, cada um que chegava e olhava um outro confeiteiro famoso chegando, falava, olha quem tá aí! Nossa, olha quem... Não. E eu falava assim... Nossa, meu Deus. Enfim. E você há 4 meses trabalhando com isso foi uma questão que foi uma incógnita. Porque eu não, assim como eu não conhecia ninguém me conhecia. Né? Quem que é aquele lá, né? Então, começou a gerar um burburinho, né? Não, e eu acredito a tua insegurança que você ficou, né, no programa, pensando, nossa, eu tô com um cara que já tá, sei lá, 10 anos trabalhando, mas eu tô aqui há 4. Há muita insegurança, porque se fosse só a arte, né, eu teria as rédeas, né? Sim. Mas é a confeitaria, né? Não saiu da sua zona de conforto. Não dá pra falar isso. Não. Embasamento, aí, que eu fiz? Né? Não, de toda forma, eu fui pra uma outra vertente que eu tô lá pra me divertir. Como eu falei, eu amo reality show de competição, eu estou então eu vou me divertir. Que eu acho que isso me ajudou, né, um pouco no início a carga de não dar uma querer estar lá para competir. Não, eu estava lá para curtir, né? Viver essa emoção de conhecer o Bud Valastro, que foi meu inspirador, né? E tá por trás, né? Que você gosta de reality, ver a câmera, eu ia me perdendo bolando. Nossa, olha a luz, que legal. E eu cheguei justamente nisso, né? Essa foi a reviravolta. Eu tava no reality show do cara que me inspirou a fazer bolo. Nossa, não foi uma coisa de confeitaria que eu trouxe de outros meios. Sonho. Foi exatamente aquilo. Isso que foi o gostoso. E foi isso, né? Começamos lá as provas, as competições. E tudo era gravado de uma vez? Ou você ficou confinado? Ou você tinha que voltar e gravar? Não, tudo gravado de uma vez e depois... De uma vez. Era um dia a prova da sobremesa, o primeiro bloco. Voltava pro hotel. No dia seguinte, a prova do bolo, aquela que monta. E assim por diante. Tipo, você sabe quanto tempo você ficou gravando? 33 dias. Você sumiu 33 dias? Sumi 33 dias. Nossa. Gravando direto. Sim, porque como eu fiquei até o final, né? Eu sumi ali. 33. Teve alguma receita ali que você falou, nossa, deu bosta. Não, toda. Sim. Eu pegava lá, não, mas eu acertava, eu fazia bonitinho. Mas cada vez que eu falava, fudeu. Agora já era. Não, já era. Mas sabe, o curso que eu recebi da Dani, eu ficava muito na zona de conforto. Na parte das sobremesas, eu extrapolava um pouco assim mais na criatividade do que na receita. Sim. Ou seja, eu fazia uma coisa que eu estava um pouquinho mais seguro, né, de inventar. Aí teve, ou seja, várias situações, enfim, fui ficando. Quando chegou na metade, nós éramos 14. Nossa. Quando ficaram 7, eu pensei assim comigo, falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? 14 melhores confeiteiros do Brasil, eu ainda tô aqui. Agora eu quero. Quando chegou na metade... Aí já mudou a chavinha. Aí mudou a chavinha. Na metade eu mudei a chavinha. Eu mudei pro... Estou me divertindo, agora eu quero. Porque assim, realmente começou as disputas foram afunilando, né? Isso que é uma outra frase que eu sempre deixei claro, né? Eu escrevi num post e ela até foi comentada até em colégios. A Batalha dos Confeiteiros me ensinou que... Porque assim, cada episódio sorteava a equipe, né? Sorteava a equipe, ia mudando, montando, fazendo o bolo, ok. E nisso, o que ela me ensinou? Me ensinou que o meu adversário de hoje pode ser meu parceiro de amanhã. Ou seja, a pessoa que eu estou lutando contra agora vai estar do meu lado no dia seguinte, me sustentando no apoio de uma produção.
Então, essa delicadeza das relações que a gente tem que ter na vida. Sim. Não adianta eu embater com uma pessoa agora, porque amanhã ela pode estar do teu lado. Você sabe que você falando isso é o que a gente mais preza aqui. A gente sempre fala isso. Às vezes você briga com o seu concorrente, você não quer ajudar seu concorrente. Cara, de repente ele pode te ajudar. Uma decoradora que tem conflito com outra decoradora. Num momento de aperto, ela pode te ajudar a subir o arco de não sei quantos metros. Então é essa união que a gente sempre preza e você acabou de dar um exemplo lindo. Exato. É muito importante isso, porque eu via isso. Num dia... estávamos disputando. E o programa de televisão é formatado para isso. Eles querem ver a encrenca. Eles querem fazer a fazenda da coisa. Né? Big Brother. Não, Big Brother. Eles querem a mais fazenda. a fazenda, né? Eles querem fazer. Você achou que a tal pessoa não te ajudou? Eles querem intriga até entre o próprio grupo. Né? Não só os grupos... Sim. Teve. Você junto? Não, é assim, que chega uma hora, por Eu exemplo, acredito que é no calor do momento, assim, né? Se dá umas brigadas... Eles deixam toda a situação, tudo aquilo de confinamento, de já sigilo. São estratégias que esse pessoal de televisão tem já para deixar todo mundo tenso. Verdade. Assim... ou seja, qualquer coisinha já aflora. É uma faísca. Já aflora muito, já faísca. Na época eu não sabia disso, né? Nossa. Onde eu errei, me perdoe. Mas depois a gente percebe que são estratégias e são extremamente válidas. Sim. Porque antes de ser uma receita, é um programa de televisão. É um entretenimento que tem que dar tem que conteúdo para as pessoas. Né, o fogo no parquinho. E o povo adora, né? Adoro. Eu adoro também. Conhecer o Bud Valastro. Conta pra gente. Putz, então, foi assim. Eles também fizeram todo esse... Bud. Porque praticamente 5 dias antes de começarem as... o choro do Demais. Acho que você tava um pouco emocionado. Gente... Tem como, cara. Esse grito foi assim... Ele apareceu em qual momento? Na final só, não. O Bud acompanhou tudo, desde os 30 dias. Os 30. É assim, como eu tava falando, os primeiros 5 dias que a gente tava no hotel foi preparação. Que legal. O pessoal tirando medidas, ensaiando não sei o quê, fazendo teste de luz. E ele não aparecia. Ele só foi aparecer na gravação do primeiro episódio. Pra ver justamente a reação das pessoas vendo ele na primeira vez. Aquela reação era verdadeira de todo mundo ali. Verdadeiraça. Então, já no primeiro episódio ele entra, afinal com a Márcia, maravilhosa. Uau. Pequeno bolinho que você fez, né? Não dá pra ver porque ele tá de frente, né? Porque ele era um carro alegórico. Assim, Jura? Esse aqui comprido? Comprido, ele tem mais de 2 metros. Não, quase 2 metros. Mentira. Se você vê ele assim, ele tá, aqui, ó, você tá vendo um boneco, tem mais 3 na sequência. Depois manda uma foto pra gente. Que essa foto não ajudou muito. Não ajudou, mas a cara de carro alegórico era muito realista, assim, no sentido do comprimento dele. E quanto tempo fazer esse bolo? O pior é esses tempos. 6 horas. 6 horas. E dá pra fazer em 6 horas? Dá, porque essa foi a prova final. Aí o que aconteceu? Eu e a Márcia tivemos a ajuda de todos os participantes que foram eliminados. Imagina, voltaram todos, a gente dividiu em 2 grupos. Você imagina se um quisesse te ferrar? Tipo, não gostou de você, pegou uma briga e falou, quer saber, eu vou devagar aqui só. Eu ia morrer de ansiedade. Era um risco, mas olha, o pessoal foi todo incrível. Tantos que me ajudaram e que ajudaram a Márcia. Tá todo mundo no espírito ali dessa paixão, né, de fazer acontecer. Então foi muito bom. Teve algum babado? Babado não teve. Assim, teve 2 situações que me envolvia, foram mais tranquilo, Teve uma situação que, por exemplo, isso não foi mostrado na televisão. Foi bastidores. Foi do primeiro pro segundo episódio. E no segundo episódio, no começo, foi a sobremesa. E assim, tinha que criar uma sobremesa incluindo ingredientes salgados. Né? Adoro. Aí o que eu fiz? Não, que nem eu falei antes, eu não vou inventar moda para não dar besteira. Aí eu fiz um brigadeiro de pistache com pimenta. Tá, gostoso. Gente, eu peguei a pimenta, que é salgada, peguei o azeite, ó. Nossa. Ele é muito comprido. Ele de lado. Cara, horas luz. Eu só tô imaginando horas luz pra fazer isso. Olha lá atrás, Não, tem tudo
Aí o que aconteceu? Eu peguei a frigideira, peguei o azeite, que também foi mais um ingrediente salgado, refoguei a pimenta dedo de moça, ou seja, eu tirei a ardência. Ela fica só, sabe, que nem cebola, você refoga sabor, né? e fica dá só o sabor da pimenta. Assim. Aí eu peguei um brigadeiro, botei farinha de pistache e virou um brigadeiro de pistache. E misturei a pimenta, que ficou visualmente, que nem um granuladozinho. Tá. Só uns pontinhos e tal. Aí ainda fiz uma cobertura de doce de leite e... Né, aí eu que inventei a moda. Eu peguei um pimentão e esculpi uma chama de fogo. Assim. Nossa. Mas eu não usei ele como ingrediente. Só pra decorar. Pra colocar o pratinho dentro e ficar uma chama, assim. Né, e batizei de Luz del Fuego. Adorei. Tinha pimenta, né? Adorei. Aí o que aconteceu? O Bud, na hora que tava experimentando, queimou a boca de ardência, pediu água. E eu assim... Não é mentira. Ele falou que era a pior sobremesa de tudo que ele já viu. Eu ia chorar. E eu fiquei assim, abobado. Porque eu ia falar o quê? O que eu entendia de confeitaria, né? Mas, enfim, não concordei, porque, gente, eram nada mais que um brigadeiro de pistache. E os outros jurados? Adoraram? As outras pessoas gostaram? Não, ninguém mais. Só ele experimentou e tal. Enfim. Nossa, mas imagina escutar isso, eu ia acabar com o meu dia. Não, por isso que eu falei, eu tenho... Sim. Tá, você falou, ué. Aí no dia seguinte, o que aconteceu? Estávamos nos bastidores, indo pra sala de gravação. Tá. De repente o Bud tava lá, que a gente entrava em fila, assim, todo mundo. E o Bud, de repente, tava lá, cumprimentando todo mundo. Não sei o que, tudo bem? Não sei o que, tudo bem? Lá. Aí quando chegou a minha vez, eu fiz assim. Ele fez assim, não cumprimento a pior sobremesa. E eu fiz assim, foi assim, Continuei andando. Aí eu fiquei mal. Aí eu fiquei triste. Aí eu fiquei bem triste. Né? Meu Deus. O pessoal que tava junto e olhou aquilo, falou, gente, como ele pôde fazer isso, né? Que falta de insensibilidade. Gente, só adiantando, né? Eu sofri pra caramba, mas eu vi que era uma estratégia de televisão. Ele queria me desestruturar. Lógico, sabe? Né? Pra dar uma... Mas na época não, eu fiquei muito magoado. Imagina. Pessoal, é comigo. Coisa que na época a gente não entende, mas hoje eu vejo que tem, maravilhoso. E ainda bem que foi comigo, eu penso. Sim. Que justamente, quando isso foi a prova da sobremesa. Quando foi a prova do bolo, por mais triste que eu tenha ficado, eu falei, agora eu vou fazer o bolo. Agora eu vou fazer a melhor. E foi essa reviravolta que o meu grupo ganhou o bolo. Criou né? a cara dele. Era estratégia. E ele até usou isso de texto, né? De mostrar como se superou, tal. Sim. Tal. Então... E eu imagino que era bem difícil, né? Porque a gente, quando via o programa, era dublada a voz dele. Lá ele falava inglês, tinha uma intérprete que falava pra vocês em português. Como que funcionava ali? Tinha um ponto... Todos os participantes tinham um ponto de... Porque ele é americano, né? Tinha os dois tradutores. Tinha um tradutor que passava para os participantes e uma tradutora que passava para ele o que a gente falava. Entendi. Ou seja, a coisa era meio empacada, assim. Sim. Era. Mas o que aconteceu? O meu inglês é muito bom. Ai, que bom. No primeiro episódio, eu me confundia. Aí eu falei para a produção, gente, eu posso ficar sem o ponto? Porque é pior. Eles falaram, ok... Mas eles até falaram, demora um pouquinho sua reação porque demora pra acompanhar o resto da turma que ainda tá ouvindo uma tradução. Senão você, o quê? Pode deixar. Eu escutava antes a galera... Eu falei, pode deixar. Eu tava assim, o pessoal ainda assim. Não dá, gente. Reação é reação. Então, você conheceu ele como que foi? Você viu o cara lá que era o teu, teu guru do bolo na televisão. Foi maravilhoso, cara. foi maravilhoso. Ele foi receptivo com vocês? Muito. Todo esse processo ainda era um programa de televisão. Então ele tinha esse equilíbrio de ser mandão, de ser durão. Ser grossão na câmera, mas muito justo, muito simpático, muito Ou seja, mas eu acho que é meio jeitão dele, assim, também. Sim, O programa dele, ele já era, assim, tipo... Eu acho que é tipo o Jacan, né? Não vai tratar igual todo mundo fora das câmeras igual ele faz no programa. Ele tem uma... Jacan é um querido fora, assim, bem diferente, né? O persona. Imagina, imagina. Mas tem que vestir a capa ali na hora do negócio. E foi isso. Quando chegou, sabe, eu comecei a querer e fui ficando, aí começou o embate, né? Até que um dos participantes chegou para mim, você não devia estar aqui, que você não é confeiteiro, você é artista plástico. Né? Já que aquele, né?
E eu fiquei quieto, na época eu ficava quieto. Não. Ah, se fosse hoje. Mas ali você já tava com sangue nos olhos, já era o sétimo participante. Gente, eu fui questionado por ser artista plástico, sendo que era uma competição de artes plásticas em alimento. Sim. Então eu fiquei confuso. Falei, qual que é? É pra me desmerecer, pra me provocar, pra, sabe? Enfim, aconteceu de tudo ali, assim, nessa reta final. Tinha os mais parceiros, inclusive a própria Márcia era mais aliada minha. Que legal. Nessa reta final, que muitos já tinham saído. E fomos pra final. Ah, mas isso foi um sacrifício, viu? Porque foram esses 33 dias de gravação. No último dia fizemos essa gravação da final, que o tema era carnaval, né? Mostramos, os jurados comentaram os bolos. Aí o Bud chegou e o vencedor da Batalha dos Confeiteiros Brasil é... ao vivo, daqui 3 meses. Nossa! Não! Parou Você ali. não soube, não. Eu não acredito! Nossa, não, e aí que foi gravado em julho. Aí foi pro ar... Não, mais 6 meses quase. Porque ele começou a entrar no ar em setembro, outubro, novembro, e no começo de dezembro foi a final, ao vivo. Gente, eu tomo 10 cartelas de Rivotril. Eu ia chegar no programa já depois, meu. Não, porque ninguém... Aquela coisa de especulação de tempo. vazar, não teve, porque ele não falou quem ganhou. Eu e a Márcia vivemos esses 4 inferno. O que vai ser das nossas vidas, sabe? Foi um fuzuê. Imagina, que sacanagem. Até que, no dia 8 de dezembro, A data. foi a final. A data. Foi a final da Batalha dos Confeiteiros. A data, puta merda. Exatamente Eu já ia um falar, ano meu. depois do meu primeiro bolo. Exatamente. Nossa. Olha isso. Nossa, Caralho. Deus, cara. Meu Deus, É amado. Deus. Nossa. É Deus. E foi, né? Foi aquele evento ao vivo com todo mundo. Você com a achou que você ia torcida. ganhar? Não sei. Eu queria muito. Mas eu acho que, mais uma vez, é uma coisa tão irreal que eu acho que a gente... Não acredita, A gente trava, né? a gente acha que não Tipo, merece. Acho que A gente sempre se Sempre rebaixa. é, a síndrome que a gente se diminui, Exato. né? Eu não me via. Só aquele grito que vocês viram agora há Sim. pouco, aquele grito É real. foi o momento que eu tive a sensação de que aconteceu. Foi só naquele Você momento. tirou o peso também de 6 meses Nossa. das costas esperando. Nossa, Foi muito, demais, muito, essa foto muito. tá linda. E me fala uma coisa, eu tenho uma curiosidade também. Você teve 6 horas lá pra montar o bolo. Cara, você podia parar pra fazer xixi? O que você Podia, faz essas 6 podia. horas correndo? Podia. Tá, a gente tava com o grupo lá, né? Toda a produção. Mas é assim, vou no banheiro, o Rick precisa ir no banheiro. Aciona a produtora. Segue. A produtora ia junto, parava na porta. Mentira, por quê? Achou que... Porque tudo era monitorado. Foram 33 dias de monitoramento. porque você não pega uma dica com alguém, alguma coisa. Não Sei lá, sabe, o que eles saber, acham, Sabe, né? eles criaram um ambiente que eu, assim, respeitei demais isso e segui todas as regras, mas fui de ponta a ponta. É verdade. Pra almoçar, tá lá. Quer? Não, então espera. Pra falar com Nossa, alguém, que- fala no Viva Voz. Eles deixavam fazer uma ligação, mas era no Viva Voz com a produtora, pra saber que nenhuma informação de fora estava entrando e eu não estava pondo nenhuma informação Nossa, de dentro pra justo. fora. E você, tipo, podia almoçar com os outros participantes, conversar, podia ter contato Sim, com a galera sim. fora do Aí programa, sim, assim, no beleza. hotel. No hotel, na verdade, só nas refeições, porque entrou no quarto, fechava. Gente, Não podia que ficar agonia. Sem celular. Sem celular, sem O que celular. você fazia? Jogava xadrez, né? Não... A televisão. Deu um televisão. pânicozinho alguma Nada, hora? tinha um caderninho lá, ficava fazendo as anotações, bolando os temas que poderiam vir. Olha, Olha, eu tenho um desenho desse carro alegórico que eu fiz na primeira semana de confinamento. E eu mal sabia que podia ter esse tema no final. Você projetou o seu... Eu tenho um caderninho, aqueles caderninhos desse tamanho. Você vai mandar foto pra gente. É. Eu vou mandar, né? eu vou Vai. mandar, Vai. desenho. Eu vou mandar. Eu fiz esse desenho, exatamente o que virou o projeto final. Lei da atração. Ou seja, ficava no quarto gastando, não tava... Gente, eu via como uma oportunidade única. Eu falei, não vou desperdiçar. Eu acho que a minha paixão pela coisa de estar ali... Tem uma curiosidade que eu falo até como exercício para todo mundo. Eu conto essa história. Teve um dia que, logo no começo, ninguém tinha sido eliminado, ainda estavam todos lá. E o Bud já estava lá.
Colocaram a gente enfileirado, assim, de pé, num estúdio, todos de pé, um do lado do outro, assim, bonitinho. E o Bud já ia chegar para fazer esse teste de câmera. E não chegava, né? Falaram que chegou lá na emissora, mas ia resolver não sei o quê. E tinha um grupo de pessoas que tinha que tirar foto. Nossa. E a gente lá sentado, de pé. A gente lá esperando. O tempo ia passando, aí um grupinho sentava no chão. Falei, não, já tá vindo, vou esperar mais um pouco. Sério, foi 1h10. Não, 2h10, desculpa, 2h10 que a gente ficou lá. E eu fiquei em pé, sem me mexer. Sabe, esperando assim, Sim. Não, gente. Parecendo soldado da rainha. Sabe? Parecendo soldado da rainha. Sabe, me colocaram aqui para fazer o teste de luz. Isso aqui. Eu vou esperar aqui para ver o teste de luz. Se cada 5 minutos eles falam, já tá chegando, eu não queria que ele chegasse e me visse espalhado no chão, Sim. batendo papo. Então eu tive assim, ali um exercício de paciência e postura, eu acho. E eu acho que eles avaliam isso. Com certeza. Porque se eu tô tomando essa atitude para um teste, né? Porque provavelmente eu posso Sim. ter uma atitude dessas profissionalmente numa situação real. Sim. Então são essas atitudes que eu fui vendo, que depois analisando que eu falo, né? Acabei tendo algumas vantagens. Essa questão de um confinamento, gente, eu absorvi. É para ir acompanhado no banheiro? Vou acompanhado no banheiro. É para acompanhado na refeição? Vou acompanhado. Sem questionar, sem nada. Não, gente, é sério. Era no segundo dia de gravação, tinha gente reclamando do almoço. Nossa. Era um baita de Holiday Inn, sabe? Não, e outra, é uma oportunidade única de você estar lá. Eu tô com saudade da minha gata. Mande a gata merda, gente. É só 30 dias. Isso E eu lá, curtindo cada momento do jeito que eles... Ou seja, eu mostrei... É isso que eu falo, que eu gosto de passar. Gente, existem regras, né? Você pode fazer as suas, mas as deles, eles vão estar observando. Sim. Então eu cumpri isso. Isso foi uma vantagem para mim. Mesmo não sendo confeiteiro de longa data. Não, e eu acho que também essa energia de estar positivo, estar sem reclamar, isso ajuda muito. Né? Muito. Porque a pessoa lá, reclamando, que tá ruim a comida, tá não sei o quê, não sei o que lá. Isso. Cara, tô cansado. Como você quer as coisas dar certo? Não, gente. Eu fiz um exercício realmente de assim... Desligou. Me desliguei da minha vida e falei, vou viver aquilo. O engraçado foi logo no começo, nessas ligações com a produção em Viva Voz, né? Aí perguntaram, você chegou bem? Cheguei bem. Eu estou me sentindo dentro de um feriado. Dentro de um feriado. Eu queria dizer que estava no Holiday Inn. Você mandava usar. Porque eu tava querendo falar que estava hospedado no Holiday Inn. Se for lento igual eu, não entendeu. Alguém entendeu, não? Estou me sentindo dentro de um feriado. Eu tava querendo dar a dica que eu tinha sido hospedado no Holiday Inn. Muito bom, né? Ninguém pegou a dica. Não pegou. Muito Pelo menos bom. a produção não se ligou que eu tava passando. Boa. E aí você ganhou e tua vida mudou? Mudou Profissionalmente. Completamente. Como que foi o depois? Primeiro, vamos contar uma história aqui, deixar claro, né? Porque assim, notícias saíram, falaram que eu ganhei 500 mil, 1 milhão, 200 mil. Ganhei nada. O prêmio era 1 ano de contrato trabalhando na Carlos Bakery. Pronto, não fui gerente, não fui... porque as pessoas fazem uma especulação, vão aumentando. Sim. Eu queria ganhar esses 500 mil que você fala. Olha, ia ser bom. Não só existe. 1 ano trabalhando, eu pensei que você, virava gerente de uma franquia também, nada. Não, eu era um funcionário ali, como outro qualquer, só que cuidava da parte de bolos decorados, né? Tá. Enfim, esse era o prêmio. 1 ano de contrato na Carlos Bakery Brasil, que não existia. Não existia ainda. Em 2015 não tinha ainda, né? E aí? Que foi mais uma questão problemática para mim, porque assim, parte também do prêmio era o estágio lá nos Estados Unidos, com o Bud, lá na própria Carlos Bakery. Você viveu isso? Vivi. Conversou com a família, ai que legal. Sim, mas assim, também não teve previsão de eu ir para lá. Ou seja, foi complicado porque eu não podia montar uma agenda aqui, né? Porque eles falavam, não, mês que vem você já vai, semana que vem você já vai. Então você ficou amarrado. Você ficou atado. Total. Eu estava num auge, né, de visibilidade. Sim, que você que eu tinha não pude aproveitar. fazer nada. Não pude aproveitar. Então, mas aí o que aconteceu? Foi no começo de 2016
Que aí, abril, maio, aí eu fui para os Estados Unidos, lá na confeitaria em Jersey. Fiquei 3 meses lá. Foi incrível, porque aprendi muito, muito. E não foi só dos bolos. Eu falo assim, que para mim o mais gratificante foi estar na produção de doces, na linha de montagem, na esteira lá. E ele fica lá? Não fica. Ele fica, mas ele é business. Tá. Ele é business, né? Imaginei que é todo mais... dia lá. Você chegou a pegar a gravação do... Sim, eu pareço um episódio lá do Cake Boss americano, apareço. Legal. E a família dele trabalha com ele lá. Tudo aquilo que mostra é exatamente... É real. Tipo, ele só faz alguns bolos mais exclusivos pra, tipo, um Ele só faz umas finalizações para as gravações do Cake Boss. Não, e também, o tamanho dos bolos. 6 horas lá montando, não dá. Não, mas gigantes. Mas assim, são bolos pro programa. Mas também tem os bolos do dia a dia, né? De encomendas. Sim. Entendi. Eu também participei e acontece muito. Só que ele realmente tá lá, vendo, fiscalizando, assim, participando de tudo, dando as dicas, mostrando. A gente viu muito equipamento novo chegando e ele que me ensinava. E é exatamente aquilo que a gente vê no programa. Você aprendeu muita técnica que você não... Muita. Nessa parte de doces. Tanto que aqui no Brasil, o cannoli, o lobster tail, que são os mais famosos, eu que treinei o pessoal aqui. Cara, que eu já comi esse lobster. Eu comi esse cannoli, eu sou apaixonada por cannoli. No início fui eu que passei tudo, porque eu fiquei lá, né? Peguei um pouco da parte dos bolos, mas como eu falei, essa parte de produção de doces para mim foi mais importante. Foi um aprendizado muito, muito maior para eu começar a ser confeiteiro, né? Sim, com certeza. Muita bagagem, cara. Um bolinho aqui que senão eu não vou conseguir tomar. Não, vamos tomar. Olha, muito E foi isso. Também, então, eu fiz o estágio lá. Foram 3 meses lá, intensamente, né? Intenso. Tanto que eu só fui... A gente ficava em Jersey. Eu só fui conhecer Nova York depois de quase 15 dias. Jura? Porque realmente a gente chegou lá... Aí você ficava, tipo, num hotel lá e ia pra... Foi um apartamento que eles Nossa, do lado, realmente, da Carlos Baker. Foi muito fácil pra gente. E sempre lotada a Carlos Baker. Como? Sempre lotada a Carlos Baker. Não. A loja original, né, que é de Hoboken lá, tem os horários, gente. É fim de semana. Em Nova York, sim, tem sempre mais movimento de Manhattan. Sim. Mas a original, que é a coisa mais linda. Gente, Hoboken, aquela cidade é incrível. Nossa, maravilhosa. Ai, que é do lado de Jersey que vai pra Nova York. Eu não conhecia nada lá, mas fiquei apaixonado. Que experiência. Foi aí, então. Aí voltei e aí chegaram a inaugurar a loja aqui. Então, ainda tá. Quando eu voltei, ainda estava na pré-produção da loja, né? Na montagem, os sócios brasileiros que apareceram, que estavam fazendo todas as definições. Ainda teve um período que só em dezembro de 2016 que inaugurou a primeira loja. Foi da Bela Sintra, não foi? Bela Sintra, Aí foi. Então, só que aí, o meu prêmio, que era de 1 ano, eu fiquei lá quase 3. Eu só saí realmente na época da pandemia. Começou a pandemia, fechou tudo. Eles vieram para mim, Rick, os sócios brasileiros. Rick, a gente não tem como te manter. Lojas fechadas, festas paradas. Não tem como. E eu também não pude falar nada, não né? Tem como. Eu falo, o mundo estava em colapso. Por que eu vou me isentar disso? Exatamente. Então eu fui demitido da Carlos Baker, né? Mas por uma causa justa. Uma causa necessária. Justa não. Digo assim, justa naquele momento que estava tudo fechado, a gente não tinha acesso a nada. Não tinha acesso a nada. Então eu não tinha que reclamar. Então, mais uma etapa da vida cumprida. Sim. Né? Foi uma delícia, sabe? Eu tenho um portfólio hoje maravilhoso, graças a tudo que eu fiz lá. Meses lá. Pelo nome deles também, que era essa plataforma. Então, foi experiência em cima de experiência. E aí, o que você fez depois, na pandemia, assim, né? Vamos respirar, que a gente fala muito. Vou puxar um break pra gente tomar um vinhozinho. Então eu vou no banheiro, tá? Toma aí seu vinho, gente. Gente, eu não queria parar essa história na boa. Boa. Tem mais histórias aí, tem mais histórias. Roda a vinheta. E voltamos do nosso break, aonde no Festa Sem Frescura! Rick, foi tanto papo bom, da onde a gente terminou? Porque eu não a gente terminou mais ou menos na pandemia, só que antes da pandemia teve um episódio também muito bacana que eu vivi. Tá. Isso em 2018. A pandemia foi 19 para 20, né? 19 para 20. Então, 2018 também, eu já estava trabalhando na Carlos Baker, em São Paulo.
vivendo a vida, tal, tocando os trabalhos. Nisso acontece algo semelhante, né? De repente eu tô lá no Instagram, o Instagram aparece aquelas mensagens normais, mas às vezes a gente tem que ficar fuçando lá as solicitações. As solicitações ali, né? Que não caem direto pra gente, né? Eu esqueço sempre disso. Aí tinha uma lá, tudo escrito em francês, né? Falando do... Eu falei, o que é isso? É vírus isso aqui? Eu vou bloquear. Não, aí eu comecei a ver a explicação e tal, e aí a sequência estava em inglês, e era justamente um convite de uma possibilidade de eu participar de um reality show na França, em Paris. Nossa. Né, eu vou tentar falar aqui, Le Meilleur Pâtissier del Monde. Olha. Só entendi que tem a ver com doce. Eu já achei chique. Eu já achei chique. É a versão, por exemplo, é a versão do Bake Off, só que profissionais. Tá. Né? Era só quem já trabalhava no ramo que foi já selecionado. tava. E era Le Choc de la Nation. Nossa, que era o Choque das Nações. Ou seja, era um grupo, trios de países diferentes que iam fazendo o Choque das Nações. O Choque das Nações, né? Maravilhoso. Era você mais 3 brasileiros, então. E eu mais 2 brasileiros. Mais 2, tá? Mais São 2. 3 no total. Tá. Mas era função minha montar o time. Ai. Eu tinha sido o convidado. Você era o mestre do time, você tinha que... Mais ou menos, né? Porque je ne parle pas francês, ou... Tomei na tarraquete. Aí o que aconteceu? Eu tinha acabado de participar como jurado, até apareceu as fotos, na Batalha dos Confeiteiros 2. Né? Teve uma segunda edição da Batalha dos Confeiteiros, o Bud voltou, me convidaram como participar, assim... acho que em 3 ou 4 episódios me chamaram pra avaliar, pra julgar, pra dar assessoria. Foi incrível. Que entrou com 4 meses no ramo, não sabia se ganhar, virou jurado no segundo, cara. Venceu na vida. Então. E lá eu conheci a Ale Peruso, a Alessandra Peruso, uma confeiteira também maravilhosa, que ela se formou na Cordon Bleu. Eu ia falar disso, do Cordon Bleu, que é o curso mais famoso da França. Foi a primeira pessoa que eu chamei pra minha... Gimó Brigade, né? A brigada brasileira. E também o José Negreiros, que é do Bake Off, né? Que também conhecia um pouco da língua. Então, só que também foi a mesma coisa. Tivemos que fazer vários testes, tivemos que fazer uma produção aqui com uma avaliação de um chefe francês que morava aqui para avaliar, passar. Tá. Também foi várias etapas e... Resumindo, né? Também deu certo. Fomos aprovados para representar o Brasil nessa competição. E foi para lá. E foi para lá. Foi para lá. Fomos para lá. Já falou em francês. Fomos para lá. Adorei. Duolingo lá no avião. Aprendendo um pouquinho. Mas foi uma experiência, assim, diferente. Por mais que a gente tenha aquela ilusão de que Paris, França, o berço da confeitaria, mas não é o berço da televisão, né? Porque era uma estrutura extremamente péssima. Foi, assim, vergonhoso realmente o que a gente viveu lá, né? Puseram um hotel chulé a gente. O estúdio era num galpão abandonado que não tinha banheiro pra gente usar. Você tá brincando. Coisas assim. O cenário lindo, né? Mas você saiu dali e tinha pilha de lixo. Os ratos passando tudo. Nossa, segura aqui, não vai aparecer na câmera. Aquele auge era em novembro, já no inverno, um frio absurdo. Mas tudo bem, volta o Rick lá curtindo tudo, gostando de tudo, morrendo. Tá très bien, très bien. E foi, né? Mas assim, nós tivemos só uma etapa, ganhamos de um duelo com um próprio time francês. Nossa. Mas uma segunda etapa que afunilava, nós não passamos, então ficou por aí, mas não chegamos nem a perder de alguém. Realmente era um tipo de pontuação, né, que tinha um duelo e dentro dessa pontuação você podia passar para uma próxima fase. Tá. Nós não passamos, beleza, mas... Só disputa. Gente, não perdemos, saímos de lá ganhando. Só de ir, né? Não, e com os franceses, né? Que é o... Não, e é uma história que, quando você me convidou para vir aqui, você lembra que eu falei que tinha uma viagem? Lembro. Eu fui para a França agora, voltei agora de uma semana, e fui ficar na casa
do meu adversário de 2018, Mentira, que virou meu amigo. Legal. Você falou que você ia viajar, dar uma descansada e tal. Você fala, caraca! Ou seja, demais. o meu adversário que eu conheci em 2018, quando tivemos contato, por isso que eu falo, gente, o teu adversário pode ser teu melhor amigo. Não tem isso de... Então eu tava lá na casa dele, fiquei lá 10 dias agora. Acabou comigo, porque você tá na cidade. Eu conheci a França inteira, ele me fez caminhar aquela cidade inteira. Conheci coisas. Que é mágica. Que delícia. Foi incrível, foi incrível. Então foi isso, né? Assim como a experiência que eu falo, na Batalha dos Confeiteiros, teve situações que o meu próprio aliado agiu contra mim, nessa da França, o meu adversário agiu a favor. E eu vou contar qual foi o episódio. Nós tínhamos que fazer um boneco, e lá na França é assim, lá assim, tem que ser tudo comestível, 100% comestível. 100%. E aqui, né, que é acostumado com os palitinhos, com os arenezinhos, Com os maracutaia. Nossa, pera, até a estrutura do boneco tinha que ser comestível. tudo comestível. Putz. Aí eu tava fazendo meu boneco lá, aí uma das meninas do time dele, que era também adversária, chamou a produção reclamando que o Rick estava usando palito para montar os bonecos. Aí que aconteceu? Quando a produção foi me procurar, esse amigo meu, que era também adversário, segurou a produção. Não, vá lá verificar que não é palito. E eu tava fazendo com macarrão. Boa! Macarrão é comestível. Macarrão é comestível, né? Eu estava fazendo com macarrão as estruturas. E a menina, que era a minha adversária, viu, achou que era palito e foi reclamar pra Imagina produção. a cara dela depois. E o parceiro dela brecou. Me defendeu, ou seja, são situações da vida. Ele podia deixar você se lascar, a galera ia lá olhar. Mas tá. os dois iam quebrar a cara. Iam quebrar a cara, porque era macarrão. Macarrão. Que maravilhoso. E agora eu tava na casa dele, passando os dias lá de férias. Virou amigo, assim. Amigo, não. Muito, muito. Então são coisas da vida que a gente fala que vão se cruzando, vão se desenhando uma coisa muito bacana. Uma coisa que eu sempre falo, gente, que eu citei há pouco, que eu não ganhei prêmio em dinheiro nenhum do reality show, né? Todo mundo tem aqueles prêmios. E eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu para mim, né? Que eu falo assim, o prêmio em dinheiro você gasta, o prêmio em oportunidade você agarra. E foi o que eu fiz, né? Sabe? Eu peguei... Tanto que você vê, já tá mais de 7 anos que foi esse programa. E eu ainda sou reconhecido, né? Pela história, pelo que eu andei construindo depois. Sim. Né? Muito, muito, porque é uma coisa que eu sempre falo também, e eu sempre peço para não entender mal, porque não existe arrogância no meu vocabulário. Eu morro de medo disso. Quem fala, ele é famoso, ele é importante. Não sou. Não sou. Eu sou gente como todo mundo, que tem os problemas, que tem a correria. Um pouquinho da minha história vocês estão conhecendo, mas uma coisa eu falo, assim, até para ilustrar, ganhar um programa de televisão é fácil. Difícil é sustentar essa imagem. É difícil, porque a cobrança é muito maior, a responsabilidade é muito maior. Sim. E todo o mercado é muito maior. Quantas pessoas de reality show que vocês conheceram, até que ganharam e que já sumiram? Isso que eu ia falar. Bom, a gente tem muitos exemplos. Eu não sei quem foi a ganhadora do Nananã, edição 7 anos atrás. Não faço Nem ano passado. O meu trabalho e a minha responsabilidade depois, para mim, é muito mais árduo. É muito mais difícil do que estar lá na competição, com as câmeras. A vida real é muito mais difícil. E isso é um peso que a gente tem que administrar e não é fácil. Então eu tô lá todo dia criando algo novo, querendo postar, fazendo os vídeos, personagens, para mostrar, olha... Para manter assim a tua notoriedade. E uma coisa que eu posso falar. Nunca ninguém falou, até hoje, depois que tudo que aconteceu e vendo minha trajetória, do tipo, tal pessoa devia ter ganho. Não, ninguém. Eu sou muito grato por causa disso. Sabe? Que a decisão do Bud foi certa e eu quis sempre honrar essa decisão. Sim. Eu sempre quis orgulhar o Bud. Trabalhando ou não com ele, ele me escolheu. Então eu vou honrar isso. Então eu vou fazer o meu melhor o tempo que eu puder. Arrasou! Parabéns. Maravilhoso! Tô amando isso aqui, gente. Um brinde a todos. Um brinde, gente. A todos. Vocês estão com café, com o vinho? Não, galera, tá na hora do vinho, da cerveja, da vodka. Da vodka? Toda hora eu era pra e vodka. E o macarrão de Paris é muito bom? Gênero para experimentar.
Não entendi, peraí, traduz. Um macarrão. Não, Genepai é o que você falou? Genepai eu não. Eu não. E eu experimentei, eu inventei, né? Eu experimentei. Eu jurava que ele tava falando real. Eu experimentei com... Aí eu pensei, nossa, que chique, ele realmente tá falando... Aí eu pus o sotaque no... Tá falando francês. Gente. Mas foi... E aí, você saiu da Carlos no meio da pandemia, você Começo trabalha com da pandemia. Como que foi? E foi assim, foi também mais um momento que eu vou dizer bom da minha vida, porque assim, sabe, tudo estava gerando frutos, então no meio de 2019, eu decidi sair do meu apartamento e morar numa casa. Meu sonho era morar numa casa, né? Então, quando foi... Em dezembro de 2019? Não. Eu vendi o meu apartamento, aí eu entrei em setembro, fiz uma reforma e tal. Logo em 2020 começou a pandemia. Eu ia falar, você entrou na casa logo com a pandemia. Então, que foi muito bom, porque assim, eu tava com uma casa grande, com espaço para me entreter, porque eu gosto, assim como eu gosto de umas ferramentas de confeitaria, eu gosto de uma caixa de ferramenta. Ou seja, eu mexi naquela casa inteira, uma casa antiga, né? Pintura, elétrica, você hidráulica, fez tudo sozinho. Gente, o Rick é tudão, é confeitaria, é marcenaria. Essa bolha aqui é de furadeira, que eu fui pegar na broca, tava quente. Não, Irmãos à Obra. Irmãos à Obra. Adoro. Eu vi Irmãos à Obra. Se tiver amianto, ferrou. Ou seja, eu passei a pandemia me entretendo com aquela casa. Eu não tive, assim, aquela coisa de... A minha postura, claro, foi muito séria, fui temerosa, segui todas as regras que você pode imaginar para não sair de casa, gostava. Ou seja, eu tinha desculpa para ficar em casa. Então, curti aquilo, mas já peguei um espaço daquela casa para ser o meu ateliê, já que eu não estava mais na Carlos Bakery. Então, essa casa virou meu ateliê. Então, e assim, aos poucos comecei assim, ter alguma outra encomenda, claro, isso depois quando começou a aliviar a pandemia. Sim. E segui dessa forma. Hoje eu tô lá... Você foi fazendo encomendas em casa e tal? Sim, tá todo estruturado lá, fornos e tudo mais. Eu tenho meu ateliê lá. Então, o que eu precisar... Até hoje, teu ateliê tá lá? Sim. Cursos que eu dou é lá também, né? Amanhã, inclusive, eu tenho uma aluna que tá chegando, a Fê, e vão ser 2 dias de curso lá. Que legal. Ou seja, presencial lá no teu ateliê? Sim. Você também dá curso online? Eu tenho meu curso online, que é bem abrangente, né? Tá lá no meu site, no www.rickzavala.com.br. No site já tem os 3 links, né? Que é o curso básico, intermediário e avançado. Extremamente abrangente, sabe? Eu falo de tudo um pouco. Então, se você quer ver um curso online, tá lá pra vocês. Né? Aproveitar aqui o merchan. Lógico, no link da bio dele tá, porque eu já entrei pra ver os cursos lá. Eu também achei. No meu Instagram. Maravilhoso. @rickzavala. Na bio também tá o link do site que tem os cursos. E tem o Cake Awards, né? Queria falar um pouquinho do Cake Awards. A gente falou no começo, gente, é o Oscar dos bolos. Conta aí pra gente. É o Oscar da confeitaria brasileira. Gente, isso é um projeto que eu e o Luiz estamos tocando. O Luiz Toledo, sabe, mais é aquela pessoa que era para ser um concorrente no mercado, um adversário. Não, somos super amigos e temos esse projeto tocando juntos. Que legal. Né? Estamos chegando na 3ª edição agora. Né, @Cake Awards, que põe aí pra gente, diretor. Gente, que a gente fala que assim, assim como eu e o próprio Luiz, que veio da Batalha dos Confeiteiros 2, né, na minha estada lá, como jurado, também virou um super amigo. Olha! Eu também sou jurado. Arrasou! Fizemos amizade e estamos com esse projeto, né, que a gente fala. Tanto eu quanto ele, tivemos a sorte da oportunidade de estar num programa de televisão relevante e poder mostrar nosso trabalho em grande escala. Só que essa amostragem é muito pequena, né? O Brasil é muito grande, tem muitos talentos. Muita gente boa. E a gente teve essa ideia justamente para trazer à tona nomes do Brasil que são talentosos, tão lindos, sabe? Trabalhos maravilhosos. E não tem essa oportunidade nem sempre. Porque às vezes um programa de televisão, que ainda tem hoje em dia, alguns... estão focando na persona, justamente naquilo que pode oferecer como entretenimento, no personagem, e não tanto no trabalho. Então, o Cake Awards é isso.
é uma festa linda que trata justamente... Hoje temos 12 categorias da confeitaria artística brasileira. Modelagem, flores de açúcar, pintura em bolos infantis. Olha lá, isso foi a primeira edição. A primeira edição. É bastante gente. É uma festa de gala, que lindo. Esses são só os jurados? Só os jurados. Caramba. Que a gente fala que é a Academia Cake Awards. Ou seja, são profissionais da área de confeitaria e todos são jurados de todas as categorias. Para ter essa amostragem bem abrangente. Abrangente, tá. Né? E como que é? Você que seleciona... Todo mundo que seleciona essas pessoas, as pessoas se cadastram e mandam o trabalho delas para... É um site lá, agora em novembro vai abrir as inscrições, e cada um vai lá e faz o upload do seu trabalho na categoria na categoria, você ia falar, é cake, mas não é cake, é tudo que engloba a confeitaria. Nós temos até biscoitos decorados, 2 categorias. No primeiro ano foi só uma categoria, mas o pessoal dos biscoitos chegou com tanta vontade que a gente criou uma segunda categoria de biscoitos, os bolos de creme, bolos temáticos, bolos comemorativos, que são os de datas, tipo Natal, Halloween, 15 anos. Enfim, são 12 categorias e o troféu. Podia ter trazido o troféu aqui. Podia ter mostrado o troféu aqui. Que é um troféu também com o mesmo peso do Oscar, né? São 3 tudo que pega, fala... é gostoso, sabe? E é tipo um Oscar, assim, você falou pra mim antes, a gente conversou um pouquinho antes, que tem um tapete vermelho. Tem onde... Sabe, Festa Sem Frescura vai poder cobrir esse evento, né? Olha, eu vou adorar que vocês estiverem lá. Eu vou adorar. Vai ser dia 5 de março de 23, a noite do Cake Awards. As inscrições estão abertas, né? Não. Em novembro. Em novembro vão abrir as inscrições. Vai ficar até o final de janeiro. Ou seja, tem quase 3 meses aí para inscrever. Aí fevereiro é toda a parte da seleção, da montagem. E no comecinho de março, a noite do Cake Awards. Os nossos patrocinadores, muito obrigado, que acreditam nesse projeto. Como a gente fala, é um projeto... que fortalece, né? Nosso mercado, nosso segmento. Pro mercado, para dar esse valor à categoria, né, da confeitaria artística e os profissionais. Quando a gente fala em Cake Awards, a gente justamente quer escapar um pouco daquele quem é melhor que quem. Não, a gente fala o Cake Awards é um prêmio pro trabalho, para aquele trabalho específico que apareceu no último ano, né? Para tirar um pouco. A pessoa pode ser nova e fazer um puta de um trabalho lindo, ela também vai ganhar. Sim, tudo. A gente quer justamente tudo que a gente aprende, né, nessas idas em programas de televisão, tudo, que é valorizar o trabalho, né, é o que a gente quer trazer pro Cake Awards e não dizer quem é melhor que quem, coisas do tipo. Isso cria uma rincha, né, gente? Gente, não adianta. Tudo tem, sabe? Eu sou um cara que, sabe, faço o máximo para ter as amizades, mas tem gente que fala mal sempre. Assim, tem sempre. Gente que, como você lidar com... Você já teve algum hater, alguma coisa, alguém que te atacou? Olha, nas redes sociais é muito raro, né? Mas a gente sabe nos bastidores que acontece um falatório disso, daquilo, e tem que administrar. Gente, outra coisa que eu também sempre falo, o dia que não falarem mais de mim, nem bem nem mal, é o dia que eu vou estar esquecido num canto. Não é referência. Então, melhor que falem. Deixa. Agora tem uma curiosidade, o sabor de bolo mais pedido? Chocolate. Tradicional, sempre, né? É que assim, eu particularmente tenho uma linha muito para as festas infantis. Pelos bonecos, pelos temas. Então a criançada gosta do chocolate. Chocolate, neutro, todo mundo gosta. Quem não gosta de chocolate, gente? Qual que foi o bolo mais difícil que você já fez, o mais desafiador? Essa é uma história incrível. Até estava esquecendo dela, né? Ainda bem que você perguntou. Em 2017, logo no começo da Carlos Bakery, nós recebemos a encomenda do Postos Ipiranga. Pode falar, Merchan? Pode. Aliás, pode patrocinar. Eu adoraria fazer de novo o seu bolo, Ipiranga. Era aniversário de 80 anos dos Postos Ipiranga. Tá. Legal. Então eles estavam procurando a Carlos Bakery para fazer um bolo. Uau. Né? Um puta bolo, assim. Puta bolo. Tamanho do posto. E a sala, e a minha sala lá é um pouquinho maior que essa, tal. Tinha uma mesona enorme. E falei, vamos fazer o que der aqui. E a festa é no Rio de Janeiro. Então a gente estava pensando toda a logística de fazer levar o bolo. E levar o bolo. Aí fiz o desenho, o Bud ia estar lá, Era uma festa tão grande que o próprio Bud ia participar dessa festa, ele ia chegar. Imagina fiz o desenho. Né? Gostaram do desenho. Imagina a pressão. Nossa. Aí o que aconteceu? Não, mas tá pequeno. Vai ter muita gente. Quanto tem? Tá. Era mais ou menos 8 mil pessoas que estavam lá. Que era de todos quem trabalha no posto de Ipiranga ia estar lá.
Foi E no o bolo Rio. era enorme. Não era enorme. Era... Você tem noção em quilos? Quantos quilos tinha o bolo? Não, pera, calma. A história ainda não cheguei lá. Tá. O projeto era para um bolo de 2 metros por 1,5 Nossa. que era o que cabia na mesa. Ah, não, Nossa. é pequeno. Gente, não dá. Qual que foi a solução que eles deram? De eu ir para o Rio de Janeiro e fazer o bolo lá. No local. Que demais. Só que também não sozinho. Eu fui incumbido de montar uma equipe, uma turma, e chamei o pessoal da Batalha dos Confeiteiros, o pessoal que... Você que eu podia chamar a conhecia. galera de fora do Sim. Carlos Bakery pra fazer. Sim, porque não- Tá. era só eu na Carlos Bakery, na verdade. Nossa. Nessa parte de bolos, Sim. era só eu. Aí o que aconteceu? Chamei, ficamos em 6. E fomos 6 pro Rio de Janeiro. Quer dizer, 5 foram pro Rio de Janeiro. A Ana Salinas, que já era do Rio de Janeiro. Só foi Maravilha. encontrar vocês. Amiga querida, tá lá. Já ficou lá. E, gente, aí assim, a coisa tomou uma proporção. A festa, a gente ficou lá no hotel, que já era do lado do Rio Centro, que é onde ia ser. E eu falei, gente, esse bolo tem que ser construído. Nossa. O bolo ficou com 4,5 metros de comprimento, 2 de profundidade por 3,5 de altura. Isso! É uma coisa O assim. bolo era um sedã. Era um posto de gasolina Você completo. montou lá. Fizemos Não lá tem como. numa estrutura de carro alegórico mesmo, de mesa, uma estrutura com rodas já. Com motor e gasolina pra levar o bolo. Quase, A quase. gasolina não faltava, né? Quase. Aí ficamos lá 19 dias, os 6, né? Pra montar o hospedados bolo. lá, montando esse bolo de noite. De noite não, né? Mas Mas na assim, pancada. Direto. É porque direto. assim, a montagem real deve ser bem na hora, tipo, um dia, 2 antes, ou dá pra fazer com tempo, assim, tipo, amassa, monta, A começa... parte comestível. É, porque tem. É. Na não tem verdade, como, o que gente. ia acontecer? Era muita gente, né? Então, a parte comestível do bolo também era só um pedaço. É. Para fazer a o cerimônia, resto, cerimônia do entendi. corte. Entendi, O resto era entendi. tudo cenográfico. Entendi. Passa Como americana. você vai cortar 3 metros lá em cima e pegar a escada? É, Tem que ser a e parte pra do- servir já vinha da cozinha cortadinho. pelo Não, amor não de dá. Deus, não dá, Ah. gente. Senão... E aí, assim, qual que era o desenho do bolo, assim? Era um posto de gasolina. Era um posto de gasolina. Real. Você tem foto dele Eu- pra eu- mandar pra gente? Deixa eu... Não, eu vou mandar. Eu vou mandar Manda, para não manda. precisar ficar aqui Indignada. procurando. Eu não quero Manda. dar esse break aqui na entrevista. Mas eu vou mandar esse bolo Tá. para vocês ilustrarem. 4 né, metros. Tá. Mas era um posto de gasolina completo, assim, onde os carros tinham vida, Que eles se mexiam, demais. assim, tinha partes que se mexiam, tinha a parte da Conveniência. Isso que eu ia falar, da conveniência. da conveniência, a demais. parte da oficina, que era Tem o óleozinho, né? É, o negocinho. e tudo, tinha isso tudo. Nossa. Um caminhão inteiro que Demais. subia na parte do posto. Foi a coisa mais linda. Realmente desafiador. gente. Tanto que o Bud chegou Ele falou, lá, uau. ele falou uau. Acho que a Ele primeira, falou eu uau. nunca, eu nunca Não tem tinha como visto o outra Bud palavra. falar uau. Ele Uau. pegou o celular na hora, ligou em vídeo pra esposa dele. Nossa, e a esposa. Não, gente, eu fiquei assim. Se eu fosse Feliz, o Rick, eu já feliz. falo, agora você cumprimenta minha mão, vamos lá. Ah, revanche. Maravilhoso. Mas aí esse uau valeu a pena, né? Valeu, uau. Só esse uau que. A cara dele vendo aquele bolo, sabe, Sim. tudo pronto. Olha lá. Olá. Só que assim, esse carrinho é do tamanho dessa mesa, por exemplo. Ah, é que na foto É, não dá parece pra... Entendi, mas olha parece... aqui. Mas olha, Jesus. tipo, é verdade, o teto. Olha aqui. Isso aqui olha tem o teto. 3,5 metros. Tem 3. Pergunta lá no Ipiranga, adoro. Pergunta lá, ó, o jet oil, a Que MPM com sanduíches, com demais. comidas. E o povo, quando viu isso aqui, os funcionários A ficaram bomba. loucos. Não, ficaram caminho. loucos. Né, só Tem uma, Sensação. foto, tem uma foto desse bolo entrando e as pessoas em volta. Tipo, uau. Que é, nossa, é Imagina com as alucinante. pessoas, aí você vai ter real dimensão do bolo, né? Exato. Exato. Eu só tenho uma coisa pra falar. Uau. Não, isso aqui, gente, é sério. Isso aqui tem mais de 3 metros de altura. Nossa. Esse boneco aqui nesse. Isso aqui é tudo de pasta americana. Foi um desafio, assim, Tremendo. tremendo, mas é muito bom. É muito bom Lindo, ter isso no lindíssimo. portfólio, na Ah, com história, certeza. Lindíssimo. sabe? Ninguém te tira mais. Esses isso aí. bonecos, por exemplo, esse boneco é desse Eu tamanho. adorei o caminhão aqui, ó. Cada pessoa dessa é desse tamanho. Lindo, É lindíssimo.
E esse é o bolo, certeza. por enquanto é o meu bolo da minha vida. Não espero que não seja, que venham outros. Mas até ainda esse é o bolo da história mesmo. Arrasou. E agradeço essa equipe que a gente fez, foi maravilhoso. Tá, e agora eu quero já embutir outra pergunta aí que faz parte dessa. Sou curioso mesmo. Falo Qual mesmo. foi o bolo mais caro que você já fez? Ai, meu Deus. Caro? Caro. Então. Pode falar 2 dígitos, 3 dígitos, 4 dígitos, 5 dígitos. Não, é que assim, existe uma questão que boa parte ainda da minha história profissional eu trabalhava na Carlos Bakery e eu não mexia com orçamentos. Então eu não posso te falar, te responder. Sim, Não sim. posso. Com certeza da Carlos Bakery esse foi mais caro. Pelo tamanho. Não sei, tem aquelas Sim, clientes... esse foi mais caro, óbvio. Pelo tamanho, pelo Meu justamente ter Deus. contratado equipe, esse acabou sendo mais caro. Mas mesmo que tire esse da equação, os outros eu não saberia responder. Entendi. Porque realmente eu não participava de parte orçamento, de orçamento. essa parte. Mas você participava da parte do orçamento criativo, né? Porque o cliente precisava te falar o que ele queria, Sim, não, né? sim. Tipo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero uma... Tá. E essa não tá no script, mas eu quero saber. Você já qual o bolo... Não, qual o bolo mais estranho que você já fez? Tipo, o cliente falou, puta, eu quero uma abelha junto com um morcego. Tá Tem? Você medo. lembra de algo que você falou, nossa, cara, isso ficou estranho? Não, olha, sinceramente estranho, eu acho que eu nunca passei por uma situação dessas, né? Não, Qual? O que? Ai, meu Deus, que medo. meu Deus. Qual Ai, meu que é? Deus, eu não gosto dessas coisas. Esse é lindo, é o Hellraiser. Tá chegando, Halloween aí. Eu adorei esse bolo. Não, ele é louco pelo Halloween. Esse é o bolo, né? Uau. Pinhead. E Maravilhoso. eu tava lá de Freddy Krueger lá. Olha E eu tô a agora boca. atrás de um bolo de cérebro pra pôr na minha festa de Halloween. Olha a boca. Lindo. Uma coisa que eu sou pioneiro, né, nessa questão de me fantasiar com o tema do bolo. Várias fotos. Que legal, eu você tô- tá com o tema do bolo. Muito. Sempre fiz isso. Foi, olha, bem no começo, foi numa... Que eu fiz desse esquema o Superman. Nossa, Só o animal. rosto, assim, o busto O do busto, Superman. né? E eu tava com aquela camiseta azul, sabe? T-shirt do Superman. Aham. Pô, fez um maior sucesso e tal. Imagino. Aí eu comecei a fazer umas produções, né, de tá vestido igual o tema do bolo. Explodiu. Cara, mas Galera, tá Quando eu não perfeito. fazia, Não, ó, reclamavam. Olha É o rosto. exatamente. Tem a maçã, a estrutura, o dente, as Ele tá... Que coisa louca. Então, e qual que foi o bolo mais estranho? Assim, não digo estranho, não mas o sei, bolo mais não. diferente que você já fez. Caraca, Ó. velho. Nossa, ninguém fala que é bolo. Esse... Meu Deus. Mas eu sei o que você tá falando. Hoje em dia as pessoas, sei lá, pega uma máquina de escrever, você acha que é de verdade, a pessoa corta. Essa é a nova tendência, É a né? nova Fazer tendência. objetos... Uma loucura isso. Objetos ou coisas que fazer bolos que Isso. parecem Que pareçam são parte da coisas decoração. reais. Tipo um cachorro, aí a pessoa começa a cortar a cabeça não, do cachorro. Adorei. O homem das cavernas. Não, gente, calma. Eu tenho fantasias incríveis, eu adoro. Adorei. Essa aqui foi uma O Fred história... Flintstone. Essa aqui Adorei. foi lá na Carlos Bakery. Eu fiz esse bolo. Putz, eu preciso fazer. Mas o que eu faço? Eu saí da Carlos Bakery ali em Pinheiros. Logo ali perto tinha uma loja de tecidos. Eu falei, me dá 2 metros, Esse de onça. de oncinha. Estourou. Na hora, eu cola quente, fiz. Ficou muito. Gente, pra quem não tá vendo o vídeo, é um bolo de dinossauro. E o Rick tá com tecido de oncinha. Ele parece o Fred Flintstone, cara. Então, mas isso foi improvisado na hora, sim, Arrasou. gente. É um teco de tecido. O cabelo, do jeito que tava, Bem Não, Homem das arrasou. Cavernas. É. Ficou E, ó, bom. e esses dinossauros mexem, esse Nossa. pescoço sobe, por isso que tem esse corte aqui, porque ele Entendi. sobe e Demais. desce, se Entendi. mexe, Demais. essa lava acendia. Cara, São demais. vários esses efeitos de bolo. Eu nunca que ia cortar esse bolo. é- Tem mais um aqui. Eita. Ai, que medo. Vamos lá. Vamos ver o que a produção colocou. Indiana Ai, Jones! demais. Que demais. Então, esse é do filme, né? Inclusive, essa Sim, bola, a bola ela que- descia. Ela Eu descia. travei aí pra ela fazer a foto, né? Eu pus um palito. Mas na hora da festa, era pra justamente soltar as cobras lá que ele desce, demais. Caraca. o ídolo. E eu faço sempre com o personagem. Você tem que pensar no bolo ainda na fantasia Ainda agora. na fantasia. É uma Demais. delícia, gente. Quando eu falo assim, que a gente se envolve com Você o trabalho, gosta, você faz porque você gosta. Dá pra ver que Você ama o que gosta, você cara. faz. é bom demais. E algum Bom. perrengue? Isso todo mundo quer saber. Ah, é. Na Quando você montagem de um pensou- bolo, na entrega,
sei lá, chantilly azedou, não sei. Boa, chantilly azedou, o bolo caiu, sei lá. Você achou que você não ia entregar esse bolo, você falou, ferrou. Então, olha, eu ainda não... Porque assim, lá na Carlos Bakery foi um período, né? Tava tranquilo, tinha a equipe que entregava. Aí chegou a pandemia e agora nessa minha fase também não existiu nenhum evento assim que deu problema. O único problema que eu tive foi quando uma cliente me encomendou um bolo de dinossauros também e fiz lá tudo certinho. Montei daquele esquema, 2 andares de isopor, um andar bolo comestível, mais um andar de isopor com o dinossauro em cima, ou seja, bem altão, assim, bem grande. Fiz lindo. Aí eu liguei para ela, olha, tá tudo certo, você já pode vir buscar aqui amanhã. Ela falou assim, amanhã? Mas é mês que vem o aniversário. Puta merda. Eu confundi o mês, o dia era certo. Mas eu só confundi o mês. Um mês antes. Aí você congelou, o que você fez? Eu ia dar uma festa de dinossauro. Não, eu desmontei o bolo, tirei a parte comestível. Consumi a parte comestível, porque não comeu depois. Não desperdiço comida, odeio desperdiçar comida. Gente. E separei as partes, pus um plástico filme lá certinho nos andares não comestíveis e reservei pro mês que vem fazer outro bolo. O que você respondeu pra ela? Meu Deus. Eu falei, Aline o nome dela. Aline, mãe, só pedi desculpa. Eu falei, ainda bem que o erro foi antes, né? Se chegasse a data, depois, você falava, olha... Não tem dinossauro. Achei que era daqui um mês. Mas esse foi uma... Aí, daí em diante... Tanto que eu não tenho agenda, eu não tenho... Você não tem agenda? Não. Eu tenho aqueles painéis de lousa de mês a mês, dia a dia. Eu tenho o planejamento anual. Porque eu já bato o olho, ali eu já posso pegar encomenda, aqui eu não posso, aqui eu tenho isso. Tem que ser muito instantâneo para mim. Porque se eu depender de pegar qualquer agenda, esquece. Você já teve... Desculpa. Você já teve algum comentário que, assim... Que você viu que te feriu, tipo, pode ser no Instagram, pode ser verbalmente, num programa aí que te fez crescer profissionalmente depois? Você pegou, absorveu, viu que de nem tudo era ruim? Assim, ó, a minha história com os comentários ruins, ele é muito ligado à Batalha dos Confeiteiros, onde eu estava surgindo, onde essa questão de redes sociais também estava surgindo, tendo sua força. E o que aconteceu? As críticas, né? Principalmente quando eu cheguei na final, e quem não torcia para mim, torcia para Márcia, né? A famosa polarização existe desde sempre. Sim. Ou seja, eu ficava triste, eu sofria, porque eu não entendia por que aquela pessoa tá falando mal de mim, mal do meu trabalho. Pô, não fiz nada para... E foi uma fase muito difícil, né? Porque eu não entendia essa maldade das pessoas, essa vontade de escrever coisa ruim, simplesmente porque não era para a pessoa que ela estava torcendo. Mas, assim, como tudo, a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo que, deixa pra lá, eu vou me focar nos elogios, Você nunca xingou, falou, filha da puta. Não. Segurou. Não, eu aprendi que, vale responder é dar aval e é uma atenção que ela não merece. Exatamente. Então, eu tive esse período muito na época da Batalha dos Confeiteiros, e como eu falei, graças a Deus, no período atual, né, desde da Carlos Bakery até hoje, não tem assim, críticas ou pessoal... Acho que o pessoal realmente sabe. Quem não gostar, eu acho que aprendeu que melhor ficar quieto. Sim. E eu sou muito, muito grato a todas as mensagens bonitas, os elogios, aquela energia que fala, ai, gostaram, que bom. Sim. Ai, deu certo. Então, é isso que eu foco e é o que é gostoso a gente de dar atenção. Maravilhoso. Nossas 3 últimas perguntas antes do quadro surpresa para o Henrique. Já passou alguma dificuldade financeira na sua vida? Não. Dificuldade financeira, não. Graças a Deus. Como eu falei, meu pai era biólogo marinho, era no Instituto de Pesca, pro governo, nunca foi rico, mas também, graças a Deus, também nunca faltou nada lá em casa. E no meu período, assim, teve a famosa, que nem eu falei, as entre-safras, né? Os altos e baixos. Essa transição. Mas graças a Deus nunca passei a necessidade. Sempre.
Ó, agora essa câmera vai ser sua e eu quero que você dê uma dica pro pessoal que tá começando agora no mundo da confeitaria e qual dica que você daria pra eles pra lucrarem e terem sucesso aí nesse mundo. Tá certo. Gente, as dicas, eu não vou pensar muito, eu vou falar aquilo que eu falaria em qualquer outra conversa. Se você está começando na confeitaria, primeiro saiba o porquê, né? Se é aquilo que você ama ou se é um momento assim que também de necessidade, poxa, perdi o emprego, vou fazer isso. Não importa. Faça com clareza, faça com atenção, se especialize, tente ser o melhor no que você está fazendo, sabe? Nem que seja dentro do seu universo. Seja coerente, né? Uma coisa que eu percebo, questão de valores, não cobre pela cara do cliente, tenha seu valor, faça que esse valor faça valer esse seu valor, né? Porque também é muito fácil Faça ficar valer pedindo, seu trabalho, assim. pedir descontos, tal, ou abaixar demais porque acha que não vai ser encomenda. Então é isso, faça com amor, faça com coerência, se estude, se atualize e tente fazer o melhor possível. Porque assim, tem concorrência, tem muita gente e seja criativo. O meu lema é ser criativo. É isso que te destaca. O que me move é fazer algo diferente. Eu vejo assim alguns trabalhos que a gente fala, até brinca, né? Trabalho de catálogo. Que parece que um fez, aí vai repetindo, sabe? O dinossauro onde saem as garras da caixa de papelão. O unicórnio que é catálogo, parece que é uma repetição. Então, se você quer se destacar no mercado, traga algo novo, traga algo inusitado, sabe? As pessoas vão notar aquilo que nunca viram antes. Elas não vão notar aquilo que estão vendo sempre. Então, faça uma coisa diferente, criteriosa, bem feita, que aí vai. Faça com amor. Adorei! Pegue essa dica, gente. É isso aí. E agora é a última pergunta do nosso primeiro bloco, né? Foi só aquecimento Foi até só agora, aquecimento, tá? a gente só tava treinando. 18 horas depois. Alguma história pessoal que de alguma forma pode ter te transformado profissionalmente? História pessoal? Gente, eu acho que a minha história pessoal eu me sinto numa transformação diária, sabe? Aquilo que eu falei no começo, né? Que eu pensei isso. Nunca é tarde para recomeçar. Né? Eu tava, sabe, minha vida, sabe, eu tô com 50 anos agora e se precisar recomeçar em uma outra ramo totalmente diferente. Você começa do zero de novo. Do zero. Isso no trabalho, em relacionamento, na vida. Eu acho que nunca é tarde para recomeçar. Então, tudo aquilo que você traz no seu dia a dia é um exemplo que não tem que parar. Não tem que parar e que sirva de um aprendizado para o próximo. Sabe? Aquela história que fala assim, se arrependa do que você não fez. Né? Porque viver na dúvida, será? Como teria sido se eu tivesse feito tal coisa, estudado tal coisa, ou viajado para tal lugar? Não viva na dúvida. Saiba, fiz merda. Foi uma besteira. Pelo menos tentei. Mas você sabe a resposta. E vai seguir tua vida com muito mais tranquilidade. Legal. Agora eu vou fazer suspense pro próximo quadro, que eu preciso montar as coisas aqui. Então eu vou puxar um break. Segura aí. E eu falo só na volta a gente fala. Vai, roda a vinheta. Ó, a gente tá começando um quadro novo que chama Avaliação Sem Frescura. E trouxemos hoje um pedacinho de bolo. Não vamos falar a marca. Até você avaliar. Até depois. você avaliar. Seja bem sincero. Em tudo. Na textura, no sabor, tudo que você entende. Eu não sei, agora você vai ser jurado desse bolo. Gente, eu vou contar, eu não como doce. Filha da puta, fiquei com uma cara. Porra, Rick! Qual que é a minha câmera? Tão fácil. Foi tão fácil. Gente do céu. Vamos lá. Como eu falei, a gente não pode brigar, pode ser nosso aliado no dia seguinte. Se você quiser, a gente nem comenta a marca. Só eu vou saber, entendeu? Avaliação sem frescura. Tira o amendoim.
Não? O que você tá achando? Muito gostoso. Não, gente, só tem pro Rick. É só ele, gente. A gente nem trouxe na embalagem. O que você mudaria, Rick? Quer ver o que eu mudaria? Mas, gente, não posso falar. Porque Pode. Eu não vou divulgar. É que assim, eu tô vendo mais recheio do que bolo. Altura. Eu não vou criticar ou elogiar os sabores, que tá muito gostoso. Mas assim, eu senti mais o recheio do bolo. Eu gosto tanto de bolo. Sim, massinha do bolo. Ó, tá vendo? Isso aqui é a altura do bolo, isso aqui é a altura do bolo, Sim. e essa é a altura de um dos recheios. Tem mais, São 2, 3 quase aí, né? Eu achei fino o bolo, né? Eu costumo fazer no mínimo Uns 2 dedos de bolo, assim. Mas... E do sabor? O que você achou? Eu tô adorando isso. O sabor tá maneiro. Gente, eu gosto muito. Esse bolo de sabor talvez ganharia o Cake Awards? Ou não? Não, porque é só da confeitaria artística. Ah, tá. É só da parte artística. É só visual. Tá. Vamos falar qual que é a marca agora? Vamos divulgar pra ele? Não, a gente vai dar 3 opções e o Rick vai tentar adivinhar Tá. quem são elas. Quem são elas? Dê as opções. Que nem o seu de inventar. Gente, eu vou continuar comendo, porque eu adoro o Vai. bolo, tá? Peraí, deixa eu pensar. Não. De Kunto. Você já deu assim na cara. Bom, de Kunto, Hum. Patipiva, Sodier ou bolo de padaria convencional? Vamos para o nosso break. Muito boa. Gente, Tem uma noção? Chutaria alguma? Patipiva, linda, amor. Muito boa. Mas olha, Essa decoração me remete a... deixa eu ver a lateralzinha. Eu vou chutar Sodier. Acertou! Arrasou! Eu adorei esse bolo. Sério mesmo? Sério. Ei, Você recomendaria esse bolo? Sim, claro. Sim. Já vou chamar tudo. Claro, se o Rick não tiver agenda. Né? Aí, olha, em si, tá? Se não conseguir agenda com o Rick Zavala, aí É a segunda opção. Brincadeira Bom, essa gente, parte. eu vou deixar o Rick comer agora e aí a gente vai voltar pro nosso último quadro, que é o bate-volta Tá, sem sem frescura! Pessoal, e depois desse tiro que saiu pela culatra, voltamos aqui com o nosso último quadro, que é o mais esperado, que é o bate-volta sem frescura, com Rick Zavala. E a gente mudou umas perguntinhas aí, tá? Tem 2 novas aqui que é pra entrar na parte da confeitaria dele. São 13 perguntas aí que eu vou... Perguntas não. Nem perguntas, é palavras. São palavras. Eu vou- tipo Maria Gabriela. Nós Nós vamos te Gosto. falar Hum. a palavra e você vai responder com o que vem na tua mente, que mais se encaixa pra essa palavra, e a gente não vai puxar o Nada. assunto. Mas eu respondo com uma palavra só? Não, não, se tá. você falar. quiser. Ah, vocês dão Só Eu não nós, posso. é. A gente não Tá. pode. Por mais que a gente se coça, a gente não pode levar o assunto. Porque a gente fala pouquinho, né? Uhum. Enfim, Então, começamos. Começa você. Vai lá. Partiu. Uma qualidade. De Rick. Criatividade. Essa eu acho que é o que eu falo sempre. Você vê o que eu andei contando aqui. Eu não ainda assimilei minha idade, eu vivo no mundo da lua, eu gosto eu vou numa loja de brinquedos ainda, eu gosto de me divertir, de dar risada. Ou seja, isso gera criatividade. Ou seja, tá sempre leve e rindo. Maravilhoso. Ok. Um defeito.
Um só? O mais forte, sei Teimoso. Amanda Astróloga, que signo Ah, que é? Eu sou peixiano. Você é É peixiano. bem teimosinho peixiano, né? Então. Que dia? 7 de março. 7 de março. Muito bom. Ok. Vai, Amanda Astróloga. Um trauma ou um momento que você queria esquecer da sua vida? Não. Olha, por mais que tenha acontecido coisas ruins, claro que a vida não é sempre um mar de rosas, acho que mesmo as coisas ruins que aconteceram me tornaram o que eu sou hoje, então eu não deletaria nada. São as feridas a serem curadas aí e ver as cicatrizes que mostram quem eu sou. Um lugar que você queira voltar. Voltar. Eu quero voltar para... É que assim, tem tanto lugar que eu quero conhecer, ou seja, mas voltar, pode falar infância? Não. Isso. Pode. Pode. Algum É um lugar lugar da sua infância que te marcou? Eu gostaria de sempre tá nesse espírito infantil. Então, o que eu puder fazer para voltar na minha infância, eu vou. Legal. É você. Uma palavra Que você leva pra sua vida. ou uma frase, pode ser também. Mais fácil, Ó. né? Alegria. Alegria. Maravilhoso. Essa é a palavra, alegria. Enfim, Alegria. bons ou maus momentos, a gente tem que sempre estar de bem e lutar com essas pequenas coisas que acontecem na vida, ou se vier as grandes coisas que, graças a Deus, ainda não tive que enfrentar, saber que o sorriso é mais importante. Maravilhoso. Uma saudade. Uma saudade? Nossa, gente. É forte, né? É forte, uma saudade. É que saudade, assim, as saudades eu ando matando as saudades, né? Porque Sim. o que ficou pro passado nem tanto. Aquela saudade, falar. Foi. As saudades são coisas atuais que se matam Sim, verdade. dia a dia, ou semana a semana, ou mês a mês. Então eu não. A saudade Tá lá. tá lá. Uma memória. Memória. A minha memória é simplicidade. Eu acho que também faz parte da saudade. A minha memória está na saudade da simplicidade. Porque assim, eu ainda vivi uma época onde tudo era que também tem a ver com a criatividade. Olha a mistura que eu tô fazendo, mas eu vou explicar. Que a gente faz. Eu vou explicar. Eu nasci em 72, então eu vivi ainda os anos 70, os anos 80, que pra mim é a década mais incrível do universo. Sex, drugs and rock and roll. Não, eu falo. Isso Não. que ele não ia se estender aqui. Eu sei. Como que é? Eu sempre fui muito bobão pra essas coisas. Eu não é o que eu falo. Os anos 80, pra mim, foi a última década da criatividade, no geral. Por isso que eu martelo que hoje é tão importante criatividade. Depois que entrou a parte digital, que tudo se simplificou, né, no cinema, na TV, na música, ficou muito fácil. Ou seja, as pessoas hoje em dia pegam as coisas de uma forma muito fácil. Eu vejo as pessoas editando. Hoje eu me vejo editando no celular. Eu cheguei a editar naquelas com fitas Betamax desse tamanho, pega equipamento. Ou seja, você quer gravar uma cena de um monstro, hoje em dia é só pegar um tutorial, tá lá digital. Não, você tinha que criar um mecanismo que... Ou seja, a minha saudade é dessa simplicidade da criatividade. Juntei Arrasou. Chegou, finalizou. Eu gaguejei nas outras, mas trouxe tudo agora. Adorei. Um sabor. Limão.
Adoro. Limão. A gente não pode se estender. Uma pessoa. Uma pessoa. Gente do céu. Uhum. O que você tá apontando? Não, nós estamos mostrando as que eu perguntas. pulei. as perguntas. Eu vou falar que uma pessoa hoje em dia é o Milton, O Milton. Quem é o Milton? meu marido. Seu marido. É. Maravilhoso. Quer estender mais alguma coisa? Dá um Não, tempinho pro Milton, nada? O que a gente vive hoje, assim, é algo muito bacana, porque nós estamos juntos há quase 10 anos, coisa que eu nunca falei em lugar nenhum. 10 né? anos já. É, Quase 10 anos, né? quase 10 anos. E que também resume tudo isso que eu andei falando, da alegria, da simplicidade, Sim. da risada. Da alegria. E assim, hoje é o que é realmente o mais importante. Ele te acompanhou durante muito tempo aí, né? Já Nas na tua transições. vida, né? Sim. Imagina quando eu cheguei para ele e falei que ia fazer bolos para viver. O que ele falou? Nada. Eu não posso me estender, Amanda! Eu adoro! Caramba! Foi um momento que ele não falou nada, mas foi Falou, tô contigo. quase se enforcou. Mas apoiou! Sabe É aquela isso coisa? Mas mesmo. apoiou. É Aqueles isso dois que que eu façam. Vai! Vai, meu amor! Te apoio! Vou deixar Meu que eu anjo. cuide de tudo. Mas foi uma situação inesperada que eu Sim. tive uma reviravolta positiva, assim, Sim. né? Uma data. Uma Já data. desconfio qual é. Só dá fácil. 8 de dezembro. Adorei. E pra encerrar esse quadro, um sonho. Um sonho, meu Deus. sonho. Um só. Ou mais A gente não importante, vai encerrar a esse prioridade. Não The vamos best. encerrar. Gente, o sonho Eu, sinceramente, eu acho que eu tô vivendo um sonho. Sim. Eu não vou pedir nada, não vou almejar nada, porque eu já tenho que ser muito grato a tudo que está acontecendo. Então, se eu tive essa sorte, se eu tive essa alegria, é porque eu estou realizando um sonho. Sim. O meu sonho era ser reconhecido profissionalmente em grande escala. Quando eu falei lá no início que eu era uma criança que andava com uma pastinha de folhas plásticas com os desenhos feitos em aquarela, é porque ali eu queria mostrar meu trabalho. Eu andava no colégio, né, para ser notado através daqueles desenhos. E eu consegui. Eu tenho esse público de Instagram, de televisão, que viu o meu trabalho e eu sei que eu tenho esse reconhecimento. E para mim é o meu sonho realizado. Eu tenho só que administrar isso. Com certeza. Maravilhoso. Então ele está realizado. Maravilhoso. Parabéns. Gente, Obrigado. Que entrevista maravilhosa. Se vocês gostaram, compartilham, curtam. E a gente só tem a agradecer. Rick. Bud, se você viu a entrevista, manda um beijo pra mim, que eu também sou teu fã. Olhe pra mim. Gente, eu que agradeço, gente. Muito obrigado. Obrigada Que a você. tarde gostosa. Que energia maravilhosa. Vocês são Energia incríveis. maravilhosa. Obrigado por trazer essas memórias, esses momentos. E que fique aí registrado para quem for assistir. Rick Zavala para vocês. Pessoal, brigadão. E esse foi mais um Festa, Festa Sem Sem Frescura! Frescura!